Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Mestre Pokémon, Volume 6, Parte 15, Capítulo 873. Axel, Lance, Steven e Cynthia foram a um restaurante muito luxuoso. Era um dos mais movimentados da cidade. Devo dizer que o interior é muito diferente e interessante. Vejam todas essas fotos. Os uniformes dos garçons também são muito interessantes. Como é que eu nunca tinha ouvido falar de um restaurante assim? Perguntou Cynthia. Uma das coisas que as pessoas não sabiam sobre Cynthia era que ela era uma apaixonada por comida. Ela adorava ir a restaurantes diferentes para experimentar vários tipos de pratos. Sim, este é um dos restaurantes mais populares da cidade, disse Axel com um sorriso cheio de orgulho. Mas o lugar parece lotado. Como vamos conseguir uma mesa aqui? Perguntou Lance. Naquele momento Axel sorriu e disse, não se preocupe, eu sou o dono do lugar. Todos ficaram surpresos ao saber que Axel também tinha uma rede de restaurantes. Será que havia algo em que esse cara não fosse bom? Enquanto isso, Axel estava feliz por poder ter um momento Bruce Wayne. O garçom os cumprimentou educadamente e os levou para uma sala diferente. O salão era amplo, com uma mesa grande ocupando quase todo o espaço, com muitas mesas e muita decoração. Axel sugeriu alguns alimentos que eles deveriam comer e finalmente a discussão iria começar. A comida chegou, todos apreciaram a comida e o novo estilo do restaurante. Depois de comer um pouco, Lance finalmente disse, o motivo pelo qual eu queria que todos nós nos encontrássemos era para discutir os problemas do mundo. Se isso fosse dito em circunstâncias normais, todo mundo estaria tirando sarro do Lance. Porque um bando de adolescentes teria que se preocupar com o mundo. Mas agora os tempos eram diferentes. As batalhas de maré aconteciam com muita frequência e não era normal. Todos sabiam que algo grande estava para acontecer. Então, sobre o que você quer conversar? Perguntou Steven. Primeiro vamos perguntar a Axel sobre ele ser o primeiro cavaleiro. Acho que ele sabe mais sobre isso do que nós, disse Lance, e agora todos estavam olhando para Axel. Normalmente Axel não teria compartilhado nada. Ele sabia de muitas coisas que eles talvez não soubessem e queria ter vantagem, mas os tempos eram diferentes. Axel sabia que se quisesse curar Arceus e controlar essas batalhas, precisaria de aliados. Aliados poderosos. O quanto você sabe sobre Arceus, Xerneas e como o universo foi criado? Perguntou Axel. Todos os três ficaram interessados na questão. Bem, disse que antes não havia nada e então, de repente, Arceus saiu do ovo e criou o universo com a ajuda do trio criador. Xerneas também fazia parte dele, mas não há muita clareza sobre do que ele faz parte, disse Steven. Todo mundo conhecia essa parte da história. Mas como já havia acontecido há muito tempo, ninguém tinha certeza. Então, havia muitas variações da história e esta era a mais popular. Ok, não se animem tanto. Nem eu sei como o universo surgiu. Mas, depois de muitos rumores e lendo muitos livros, cheguei à conclusão de que Arceus não criou tudo, disse Axel. Axel, onde você quer chegar e o que isso tem a ver com batalhas de maré? Perguntou Cynthia. Cynthia, vamos ouvir o homem. O que você quer dizer com isso? Quais são as coisas que o Arceus não criou? Perguntou Lance. Muitas coisas. Há rumores de que Roa veio de outro lugar e que Arceus não o criou. É como um ser independente. Xerneas é o mesmo caso. E eu acredito firmemente que existem reinos diferentes, como o reino das sombras onde Giratina vive. Há também um reino diferente em que Xerneas vive. Acredito que Arceus não criou esses reinos, mas apenas o universo atual em que vivemos. Axel acreditava firmemente nisso. Ele havia estado no reino das fadas e percebeu que Arceus não o havia criado nem tinha qualquer tipo de controle sobre aquele reino. Ok, e perguntou Steven. Agora, o que aconteceria se houvesse vários seres controlando o universo em vez de um? Perguntou Axel. Eles podem brigar? Bingo! Então, você quer dizer que de alguma forma há brigas e isso está afetando o aumento das batalhas de maré? Sim, é exatamente disso que estou falando. Então, somos do time Arceus? Não, estamos no time Professor Carvalho, como mestre Pokémon Professor Carvalho. Na maioria das vezes, esquecemos que Arceus cuidará de nós. O que não está certo. Estamos no time dos humanos, não do time dos Pokémon. Somos aliados de Arceus e dos Pokémon, mas isso não significa que seremos aliados para sempre, disse Axel. Axel, por que você está nos dando informações enigmáticas? Diga-nos diretamente. Arceus nos deu as costas? Perguntou Lance, claramente frustrado com a forma como Axel estava explicando as coisas. Naquela época, Steven disse, porque ele não pode dizer isso. Alguém pode estar nos observando. Naquele momento, Lance finalmente percebeu o quão ferrado estava. Uma gota de suor começou a escorrer de sua testa. Se eu não for forte o suficiente como o primeiro mestre Pokémon em 10 anos, todos nós vamos morrer, disse Axel com um suspiro. Quão confiante você está em fazer isso? Perguntou Lance. Não tenho nenhuma confiança. Foi por isso que decidi que talvez precisasse de muitos aliados poderosos que me ajudassem, e daí surgiu esta conversa. Essa não é a única coisa que tenho feito. Criei uma equipe de mercenários. Também criei uma creche onde os Pokémons pudessem ser cuidados. Mas sou um homem solitário. Não há muito que eu possa fazer, disse Axel. Naquele momento, Cynthia tomou um grande gole de suco de laranja e disse, Axel, você tem certeza de que temos apenas 10 anos? Sim, tenho certeza disso. Então, o que você quer que a gente faça? Quero que todos vocês fiquem fortes. Muito mais fortes do que agora. Aumentem a velocidade de treinamento e também criem uma equipe como a minha. Se não quiserem criar uma equipe de mercenários como a minha, reúnam aliados poderosos e confiáveis. Além disso, quero que compartilhemos informações para que possamos aumentar nossos poderes drasticamente.
É a única coisa em que consigo pensar agora. Os 4 começaram a conversar sobre como aumentar seus níveis de poder. Axel também compartilhou as técnicas de aura que recebeu de Lucario e também propôs sobre as artes da alma, mas nenhum deles se interessou por elas. Eu queria ser a próxima mestre Pokémon, vencer o campeonato de todas as regiões e depois desafiar o senhor Professor Carvalho, mas agora não posso mais fazer isso. Vou ter que pensar nas batalhas de maré agora, suspirou Cynthia. Você pode se tornar o próximo mestre Pokémon se esforçar bastante. Quando tudo der errado, ninguém se importará em desafiar todos os campeões de todas as regiões. O humano mais forte será considerado o mestre Pokémon. Durante os tempos antigos, eles selecionavam o mestre Pokémon pelo mesmo método antigo, disse Axel. No dia seguinte, o segundo dia da competição Pokémon da família Blaze vai começar. Espero que todos vocês estejam animados para ver os Pokémon elementais se enfrentando. Eu sei que quero. Agora vamos ver a lista de participantes da batalha entre Pokémon de nível elemental. Salamence, Axel, Tiflosion, Cynthia, Chatu, Cynthia, Poligrat, Steven, Feraligatr, Axel, Arbok, Arjan, Nidorina, Anjali, Vileplume, Roche. Alguém poderia pensar nos outros Pokémon elementais de Axel. Mas nesses 3 meses, com exceção de Lucario, outros haviam ascendido ao nível de Pseudo-Rei. Isso demonstrava o quão sérios eram em seu treinamento. Após a notícia do desaparecimento de Axel, eles treinaram até o limite, culpando-se parcialmente por serem mais fracos. Os 8 Pokémon começaram a se revezar para lutar. Axel notou que a Nidorina de Anjali e o Arbok de Arjan estavam muito bem treinados. Obviamente faltavam-lhes muitos recursos, mas haviam feito o melhor que podiam. Salamence e Feraligatr também se tornaram poderosos. Feraligatr estava prestes a subir de nível, então era muito bom em lidar com o Tiflosion de Cynthia, mas infelizmente perdeu a batalha. Tiflosion foi então derrotado por Salamence e após outra rodada de lutas, Poligrat de Steven também perdeu para Chatu de Cynthia. Chatu parecia dominar o movimento teletransporte muito bem e era muito rápido em usá-lo. Seu uso do movimento teletransporte e confusão com raio de pistola o tornava um atacante bastante letal. Finalmente a batalha entre Chatu e Salamence começou. Axel estava muito confiante de que Salamence venceria a batalha. Era um Pokémon do tipo dragão e tinha uma base excelente. Tinha defesa e ataque altíssimos. Mas ele estava errado. O Chatu de Cynthia também era muito especial. Era rápido e seus ataques especiais eram muito letais. Podia se teletransportar várias vezes a curta distância e atacar. A batalha durou quase 10 minutos. Axel acreditava que se a batalha se prolongasse, Salamence certamente venceria, pois tinha uma resistência altíssima. Mas Chatu também não era tão fácil de lidar. Ele usou diretamente o movimento substituto e depois o movimento descanso para se recuperar. O substituto começou a proteger o verdadeiro enquanto este se recuperava. Graças à sua habilidade madrugador, ele conseguiu acordar mais rápido e também recuperar bastante da sua saúde. Então, ele entrou em um estado de loucura, onde sua velocidade e poder de ataque aumentaram exponencialmente. Deve ser um movimento recém-criado deste Pokémon, mas como se não bastasse, ele começou a brilhar e subir de nível no meio da batalha. Ele estava ascendendo ao posto de Pseudo-Rei. E foi assim que Salamence perdeu a batalha. Todos sentiram pena de Salamence por causa de sua má sorte. Salamence era muito poderoso para um nível elemental e poderia até ter vencido a batalha, mas como Chatu subiu de nível no meio da batalha, toda a sua saúde e resistência foram recuperadas e ele estava ainda mais forte do que antes. Continuaremos a batalha de nível Pseudo-Rei depois de algum tempo. Aproveitem o intervalo. O ponto de vista do Pokémon começa. Ah, qual é? Não precisa ficar tão triste. Foi só azar, disse Primeape enquanto dava tapinhas nas costas de Salamence. Salamence estava com dificuldade para digerir a derrota que acabará de sofrer. Era um Pokémon do tipo dragão. Como poderia perder para um Pokémon do tipo psíquico? Salamence, não tem problema perder, mas não podemos perder na batalha da maré que se aproxima. Tente pensar por que você perdeu para aquele Chatu e me diga o motivo amanhã, disse Togekiss enquanto Salamence começava a voar em direção à floresta. Você não precisava ser tão duro com ele. Era só uma competição, disse Lucario quando Salamence voou para longe. Eu sei disso, mas agora ele não consegue acreditar que perdeu. Posso dizer que ele fez um bom trabalho, ou que foi apenas uma competição, mas ele não vai entender isso agora. Eu disse isso para fazê-lo se concentrar no treinamento. Não se preocupe, respondeu Togekiss. Depois de subir de nível e evoluir para Togekiss, ele consolidou sua posição como líder do grupo de jovens Pokémon. Mesmo ele não sabendo o quão poderoso era contra outros, percebeu claramente que um Pokémon de nível Pseudo-Rei não seria capaz de derrotá-lo. Capítulo 874. A batalha de nível Pseudo-Rei foi ainda mais competitiva do que a de nível elemental. Havia muitos Pokémon que iriam participar dessa batalha, mas também havia alguns que não achavam que a competição valia a pena. Um dos principais exemplos foi Togekiss e Feraligatr. Por algum motivo, eles achavam que poderiam facilmente vencer uma competição como essa. Portanto, não havia motivo para participar. Axel conseguia entender o que Togekiss pensava, pois ele era muito poderoso e poderia ser o Pokémon de nível Pseudo-Rei mais forte que ele conhecia até então. Mas Feraligatr não era um Pokémon fraco, mas também não era o mais forte. Mesmo assim, sentia que não precisava participar da competição. Axel acreditava que precisava de um choque de realidade. Mas agora era a hora certa. Axel tinha uma reputação a zelar. Os Pokémon que participam da rodada de Pokémon de nível Pseudo-Rei são Primeape, Axel, Aerodactyl, Axel, Gyarados, Lance, Axorus, Lance, Scizor, Steven, Roserade, Cynthia, Ninetales, Serling, Sandslash, Sam, Starmie, Kazar, Taurus, Kane, Umbreon, Alon, Raichu, Mia,
Havia muitos Pokémon nesta rodada porque a equipe mercenária também havia entrado na brincadeira. Não se engane, a equipe mercenária também tinha outros Pokémon de nível elemental ou raro, mas eles não pensaram em usá-los para a competição. Axel não perguntou por quê. A batalha foi acirrada. Como o Primeape e Aerodactyl tinham acabado de ascender ao nível de Pseudo-Rei, eles eram um dos mais fracos do grupo e foram eliminados muito rapidamente. Mesmo assim, Axel não se intimidou. Ele conseguia entender por que eles perderam. Outros Pokémon eram muito mais fortes. Seria uma boa lição para eles. Enquanto isso, Feraligatr não conseguia acreditar que seus amigos haviam perdido tão rápido. Sabia que não era muito mais forte que eles. A diferença não era tão grande. Então, como eles perderam tão rápido? Axorus foi especialmente poderoso nesta rodada. Lance deve tê-lo treinado muito bem. Ele derrotou Scizor, Ninetales e Sandslash e chegou à final para finalmente enfrentar o Pokémon Raichu de Mia. Roserade de Cynthia foi derrotado logo no início. Parecia que seu Pokémon também havia avançado recentemente para o nível Pseudo-Rei. A batalha foi interessante e brutal, mas talvez tenha sido devido à armadura do protagonista ou a um pouco de sorte, já que Axorus venceu por uma margem muito pequena. Isso mostrou o quão bom Raichu realmente era. Ele lutou contra um Pokémon do tipo dragão treinado por um especialista em dragões até a paralisação. Vamos dar uma salva de palmas para Axorus por vencer esta rodada de nível Pseudo-Rei da competição Blaze Pokémon. Já que estamos um pouco adiantado, deixe-me contar algo sobre as batalhas de Rank Rei. Percebemos que o maior número de Pokémon em qualquer rodada da competição está no Rank Rei. Sim, isso também me surpreendeu, mas é verdade. Então, para não tornar a competição entediante, criamos uma nova regra para os participantes. Cada um dos participantes não enviaria mais de 2 de seus Pokémon nas rodadas seguintes. Além disso, essa regra não se aplica aos membros da família Blaze. Cada participante tem 30 minutos para selecionar todos os seus Pokémon. Até lá, aproveitem o intervalo e um delicioso leite momo. Isso era verdade porque havia muitos comandantes mercenários e todos eles tinham Pokémon na categoria de Rank Rei. Se eles usassem todos os seus Pokémon na competição, a competição nunca terminaria. Então essa era uma regra que eles precisavam. Felizmente, Axel também tinha apenas 2 Pokémon de nível 1 e nível Rei que poderiam ser usados nesta batalha. A maioria deles estava no nível 2 ou 3, e alguns deles até alcançaram o nível de pseudo-campeão. Os dois eram Taurus e Pidgeot. Axel nunca imaginou que Taurus participaria desta competição, mas Taurus e sua gangue decidiram residir na cidade de Akone por algum tempo e participar desta competição. Enquanto isso, Pidgeot pensava que venceria esta rodada e vinha se preparando para esta batalha há mais de um ano, mas nunca imaginou que enfrentaria Taurus. Claro, Pidgeot não sabia o quão forte Taurus havia se tornado. Em sua mente, ele estava fraco como antes, mas estava prestes a perceber o quão errado realmente estava. Além disso, essas não eram as únicas competições para Pidgeot. Pidgeot, Axel, Taurus, Axel, Arcanine, Lance, Saltland, Steven, Spiritomb, Cynthia, Slowking, Noah, Arcanine, Arron, Golem, Sandra, Pion, Tori, Gyarados, Kazar, Magneton, Cane, Dusclops, Alon, Golbat, Jim, Migutiena, Mia. Mesmo com a restrição e até mesmo o treinador escolhendo um Pokémon em vez de 2, foram 14 participantes. Isso foi muito. Então, ficou decidido que algumas rodadas de batalha seriam realizadas hoje, só para aliviar a pressão. Esta foi uma batalha entre Pokémon de nível Rei. Eles eram muito resistentes e poderosos. Possuíam defesas mais fortes e movimentos poderosos. A maioria deles possuía movimentos pré-domínio que aumentariam drasticamente seu poder. Axel já percebia que Taurus e Pidgeot estavam no auge. O Spiritomb de Cynthia e o Arcanine de Lance também estavam dando tudo de si. O Saltland de Steven foi eliminado na primeira rodada da batalha, mas alguém tinha que ir. Axel percebeu que, embora Mary fosse especialista em tipo fogo, ela havia feito um trabalho maravilhoso criando aquele Gyarados. Ele era muito versátil e sabia como um Pokémon do tipo fogo atacaria. Tinha um contra-ataque perfeito para todos eles. Foi assim que o Arcanine de Arron perdeu a batalha contra Gyarados. O Slowking do Noah venceu o primeiro turno, garantindo que sua reputação não fosse por água abaixo. Afinal, ele era prefeito. Na verdade, Noah não queria que seus Pokémon participassem da competição, mas todos insistiram. Além disso, seus Pokémon queriam participar da competição. Então, ele não tinha motivo para discordar. Os 7 Pokémon que lutariam amanhã eram Pidgeot, Axel, Taurus, Axel, Arcanine, Lance, Spiritomb, Cynthia, Slowking, Noah, Gyarados, Mia, Dusclops, Alon. Todos notaram que 2 dos Pokémon de Axel venceram a primeira rodada. Isso consolidou sua posição como o gênio mais poderoso de sua geração. Axel também percebeu que, embora os outros treinadores tivessem muitos Pokémon de nível Rei, eles não queriam que todos os seus Pokémon de nível Rei participassem da batalha. Eles queriam esconder alguns de seus trunfos para emergências. Axel foi o único idiota que enviou 2 de seus Pokémon de nível 1 de nível Rei nesta competição, mas ele também não tinha escolha. Pidgeot vinha planejando isso desde a última competição da família Blaze e Taurus queria participar. Ele havia saído especialmente do seu local de treinamento para participar. Lance, Steven e Cynthia foram convidados para jantar na casa de Axel hoje à noite. Como os pais deles convidaram, eles não podiam recusar. Cynthia também estava interessada em conhecer a casa de Axel Blaze. Quando entraram na casa, ficaram surpresos ao ver o quão grande ela realmente era. Não que suas casas fossem pequenas. Pelo contrário, suas casas eram maiores que as de Axel. Eles vinham das famílias mais ricas, mas quando se tratava de Axel,
Ah, como é que eu digo? Quer dizer, eu sei que você não é pobre, mas não tem a riqueza da geração passada como nós. Então eu não esperava que você tivesse uma casa tão grande, comentou Steven. Lance já sabia o quão grande a casa de Axel realmente era. O local tinha vários campos de treinamento, todos de alta tecnologia. Havia um local diferente para churrasco, um jardim, uma casa grande e um grande portão e muros cobrindo todo o local. Enquanto isso, Cynthia não disse nada e apenas observou a casa. Ei, ouvi dizer que Axel terminou com Kate. É verdade? Perguntou Agnes. Eu não sei, e mesmo que soubesse, não posso te contar. Este é um segredo que meu irmão guarda. Ah, vamos lá. Me conta. Eu vou te dar um bolo, disse Agnes com um sorriso, claramente pensando que tinha ganhado a rodada, mas a resposta foi exatamente o oposto. Lance recusava qualquer oferta, mas Agnes não ia desistir. Ela precisava saber, porque se não desistisse, sua mãe lhe daria uma surra. Finalmente Lance cedeu e disse a verdade. Serling observava Axel e Cynthia conversando. Percebeu que seu filho estava solteiro e que havia encontrado a garota perfeita para ela. Cynthia era melhor que Kate em todos os sentidos. Era mais bonita e também uma treinadora poderosa. Ela era até rival do filho e tinha uma ótima origem familiar. Então, ela deveria dizer algo para Axel agora? Eu não acho. Tá? Serling deu um pulo de puro horror ao ouvir uma voz assustadora atrás dela. Ela se virou e viu que era o próprio marido tentando controlar o riso. O que você quer dizer? Que eu não deveria dizer nada, disse Serling. Ah, qual é? Ele não tem nem 20 anos e já tem os próprios problemas para resolver. Então, não o pressione. Além disso, Cynthia e Axel parecem rivais e amigos, não casais. Ron, talvez você tenha esquecido, mas o mundo inteiro vai acabar em 10 anos, a menos que algum milagre aconteça. Então, temos apenas 10 anos de vida. Então, Axel deve estar casado até lá e eu quero ver meus netos antes de morrer, disse Serling em tom áspero. Isso já incomodava Serling há algum tempo. Segundo Chernias e Axel, eles tinham apenas 10 anos de vida. Agora, mesmo estando perto dos 40, ela sentia que ainda tinha muito pela frente. Então, ela queria que Axel se casasse o mais rápido possível para que ela pudesse ver seus netos. Serling, mesmo que possamos morrer amanhã, não podemos forçar nossos filhos. Além disso, Axel tem uma responsabilidade enorme para salvar o mundo. Deveríamos pelo menos ajudá-lo de alguma forma. Você não acha? E por que você acha que morreremos em 10 anos? Talvez nosso filho faça um milagre. Mas por que nosso filho tem que assumir toda a responsabilidade? Outros não podem fazer o mesmo? Serling, ele é o escolhido e temos que respeitar isso. Nenhum pai ou mãe desejaria esse tipo de responsabilidade para o filho, e Serling era um deles. Ela não conseguia entender por que Axel tinha que fazer todas aquelas coisas. Por que ele não conseguia simplesmente relaxar e aproveitar a vida? Havia uma fogueira e todos estavam lá, incluindo Axel, sua família e amigos. A equipe de mercenários havia reservado um quarto de hotel para si. Então, eu quero começar um jogo. Por que não nomeamos o Pokémon mais forte do nosso time? Perguntou Lance. Ele estava um pouco bêbado e só queria tornar a conversa divertida porque estava muito calma. Havia uma tensão crescente entre Cynthia e Axel. Ambos eram rivais e não queriam perder. Ok, vou começar. Meu Pokémon mais forte é Dragonite. Um Pokémon de nível 3 e Rank Rei, disse Lance. Noah se juntou a ele e disse, meu Pokémon mais forte é Scizor. É um Pokémon de nível 2 e Rank Rei. Ron disse Arcanine e Serling disse 9 contos. Agnes disse Dragonite e agora era a vez de Steven. Meu mais forte seria Metagross. E você, Cynthia? Garchomp. Não havia necessidade de pensar nisso. Garchomp era o seu Pokémon mais forte. Agora só restava Axel para responder a pergunta. Suspirar. Capítulo 875. Suspirar. Todos olhavam para ele em busca da resposta. Então, quem é? Perguntou Cynthia. Não sei. Alguns deles são bons em batalhas de maré. Alguns são bons em batalhas normais. Todos eles são bons. Ah, qual é? Todo mundo tem um favorito e todo mundo sabe quem é o Pokémon mais forte do seu time. Então desembucha, disse Cynthia. Ela realmente queria saber a resposta para isso. Ok, se eu tiver que escolher um deles, então escolherei Shedinja. Marcos. Enquanto isso, Cynthia ficou surpresa com a resposta. Você está dizendo que Charizard não é o mais forte do seu time? Bem, ele é muito poderoso, mas Marcos é bom em estratégias. Então, acredito que ele seja mais forte que o Charizard. Cynthia tinha um brilho único nos olhos. Ela queria muito conhecer esse Shedinja, mas descobriu que ele não estava ali naquele momento. Marcos é, na verdade, um líder da minha equipe Pokémon. Ele é mais maduro e cumpre bem seu papel de liderança. Também é muito poderoso e bastante rápido. Sim, eu já ouvi lutar. É quase imbatível, comentou Lance. Então por que não está participando da competição? Bem, ele está em outro lugar treinando para se tornar mais poderoso e francamente não se importa com a competição. As conversas continuaram assim durante todo o cavaleiro. Cynthia percebeu que havia mais em Axel do que ela esperava. Ela viu Marcos quase morto enquanto ele buscava ajuda para Axel. Naquela época, ela nunca imaginou que ele fosse o Pokémon mais forte da equipe. Ela estava ansiosa para encontrá-lo novamente no futuro. No dia seguinte, o Dusclops de Alon era muito poderoso, mas não conseguia resistir ao Roserade de Cynthia. À medida que os níveis subiam, Axel começou a perceber que os Pokémon de Cynthia estavam ficando excepcionalmente mais fortes. Taurus passou e Pidgeot venceu esta rodada também. Agora restavam apenas 4 Pokémons.
Pidgeot, Taurus, Roserade e Arcanine. A próxima batalha não seria nada boa para os Pokémon de Cynthia. Como Roserade enfrentaria Pidgeot, ele era fraco contra ataques do tipo voador, e Pidgeot venceu a batalha sem ferimentos graves. A batalha entre Taurus e Arcanine era algo que Axel estava esperando há algum tempo. Arcanine era um dos principais Pokémon de Lance e era bastante poderoso. Também estava muito perto de atingir o nível 2 de Rei. Taurus também vinha treinando há algum tempo e não podia ser subestimado. Só posso ficar com você por 3 minutos. Você terá que terminar esta batalha em 3 minutos, pensou Taurus. Este era o espírito que Taurus havia cultivado enquanto treinava ao ar livre. Naquele momento, o espírito não podia fazer muita coisa, pois não estava presente fisicamente. Mas ainda podia apoiar Taurus em seu momento de necessidade. Arcanine usou o movimento Dia Ensolarado, e também Roda de Chamas, para iniciar o ataque. Também era um atacante físico, mas Taurus tinha muita defesa e um poder de ataque altíssimo. No entanto, Arcanine era mais rápido que Taurus. Mas isso não significava que Taurus perderia tão facilmente. Ele imediatamente usou o movimento Terreno Elétrico, e em seguida, o movimento Tempestade de Areia. O uso de 2 movimentos de terreno mudou drasticamente os arredores do estádio de batalha. Era de se esperar que Taurus tivesse um pouco de dificuldade ao usar esses movimentos, mas ele não demonstrava nenhum desses sinais. Ambos os movimentos foram extremamente poderosos e tiveram um impacto enorme na área. Todos também perceberam que Taurus era mais rápido naquele terreno e rapidamente conseguiu paralisar Arcanine com Raio de Trovão e Onda de Trovão. Então ele começou a esmagá-lo com movimentos físicos como Ataque de Chifre e Cauda de Ferro. Arcanine, parecendo estar perdendo a batalha, usou Luar para se curar e então disparou um poderoso superaquecimento em direção a Taurus. Taurus foi atingido por aquele ataque. Foi um ataque poderoso, mas todos ficaram surpresos quando Taurus se levantou e se preparou para lutar. Foi um movimento de superaquecimento com toda a força e Taurus agiu como se nem estivesse machucado. Estava sangrando, mas agia como se não estivesse nem um pouco machucado. Essa é uma Taurus difícil, comentou Steven. Sim, mas por que é tão forte e diferente? Temos que perguntar ao Axel sobre isso. Enquanto eles discutiam o quão bom o Taurus de Axel era, Taurus mudou seu estilo de luta imediatamente. Não temos muito tempo. Precisamos nos assimilar agora mesmo. Aquele Arcanine não vai perder só com o seu esforço, disse Molly para Taurus. Tudo bem, vamos fazer isso. Taurus começou a brilhar em uma luz verde e azul como se estivesse subindo de nível e todos os seus ferimentos anteriores começaram a se curar. De repente, todos puderam sentir que ele havia se tornado muito poderoso em um instante, por algum motivo. A aura de Taurus sozinha criou uma força de sucção que sugou Arcanine em sua direção. Taurus não hesitou e correu em direção a Arcanine e o derrubou no rosto. Ele voou alto no céu e Taurus o seguiu enquanto ele chutava o ar e começava a subir no céu, desferindo um golpe devastador com seus chifres. Arcanine caiu e não se levantou mais. O brilho que cobria Taurus desapareceu instantaneamente e todos puderam ver que ele estava ofegante por mais ar. Parecia um pouco cansado, mas isso era compreensível. Não sei o que aquele Pokémon fez, mas por alguns segundos, senti que ele era mais poderoso do que um Pokémon de nível 1 e nível Rei, disse Cynthia. Sim, eu também sinto isso. Como os Pokémon do Axel conseguem criar um movimento tão poderoso todas as vezes? Eu simplesmente não entendo. Depois da batalha, ficou apenas Pidgeot contra Taurus, e por algum motivo, Taurus desistiu da luta e Pidgeot venceu a batalha. Taurus recebeu muitas vaias, mas não se importou. O final foi algo que não esperávamos, mas temos que aplaudir Pidgeot por vencer esta rodada. Mostrou quão bom ele realmente é. As pessoas aplaudiram Pidgeot enquanto ele erguia o peito por vencer a batalha dos Pokémon de nível Rei. Agora para a batalha de nível 2 de nível Rei. A mesma regra se aplica e daremos a eles 1 hora. Vamos ver quem participará dessa batalha de maré. Os comandantes também participaram desta rodada. Todos eles tinham pelo menos um Pokémon de nível 2 com nível Rei. Eles não seriam chamados de comandantes se não tivessem sequer um Pokémon de nível 2 com nível Rei. Absol não queria participar da competição e Axel não o forçou. Os principais competidores da equipe de Axel para esta batalha eram Venusaur e Gyarados. Gogoat, Mamosvine e Cetelix não queriam participar da batalha. Eles achavam que essas competições eram muito infantis. Venusaur, Axel. Gyarados, Axel. Salamence, Lance. Scizor, Noah. Skarmory, Steven. Milotic, Cynthia. Raichu, Sam. Machamp, Conservador. Zoroark, Alon. Tiranitar, Jin. Gyarados, Krishna. Alguns comandantes não participaram desta rodada. Axel perguntou-lhes o motivo e eles disseram que não queriam revelar tudo aos forasteiros. Axel conseguiu entender isso em algum momento. Eles não estavam errados. Mesmo sendo todos amigos, a competição estava sendo transmitida para o mundo inteiro. Agnes e Noah trabalharam muito duro para conquistá-la e não queriam que o mundo inteiro soubesse de todos os seus segredos. Talvez eu também devesse esconder alguns dos meus segredos, disse Axel para si mesmo. O primeiro round começou e Gyarados, de Axel, foi eliminado por Salamence, de Lance. Foi uma batalha muito acirrada, mas Salamence venceu. Sim, é disso que estou falando, gritou Lance a plenos pulmões. Ele simplesmente não conseguia acreditar que tinha vencido o Pokémon de Axel. Cara, você sabia que Gyarados não é um dos Pokémon principais dele, mas o seu Salamence é? Perguntou Steven. Mas eu ainda ganhei. Era bastante comum que Gyarados perdesse. Salamence era um Pokémon do tipo dragão e tinha estatísticas de defesa e ataque altíssimas. Gyarados também era muito poderoso, mas não conseguia superar a defesa de um Pokémon do tipo dragão treinado por um treinador especializado em treinar Pokémon do tipo dragão. Rapidamente 6 deles foram selecionados na primeira rodada e a batalha de hoje já havia terminado. À noite. Agora, conte-nos o que foi tudo isso, perguntou Lance para Axel. O que você quer dizer?
Sobre o seu Taurus, claro. Você disse que deveríamos compartilhar e não guardar segredos, mas parece que você está guardando muitos deles. Ah, qual é? Não vou te contar tudo sobre meus pokémons. Acho que você também não fez isso. Sim, mas você sabe que o que aconteceu com Taurus é diferente, disse Cynthia. Enquanto Axel se via cercado por seus supostos amigos pedindo respostas, ele não podia mandá-los embora sem dizer nada. E não era que ele não quisesse compartilhar, mas sim que não sabia muito sobre o assunto. Taurus nunca compartilhou muito com ele. Apenas lhe deu os detalhes resumidos. Então, ele ligou para Taurus para explicá-los. Ronan, explique-me sobre a Molly. Seja breve, disse Axel. Taurus não teve nenhum problema em compartilhá-lo porque sabia que outros não poderiam replicá-lo. Então, agora Taurus estava cercado por Cynthia, Lance, Steven, Noah e Agnes em busca de respostas. Axel me disse para treinar em um certo lugar. O lugar estava cheio de Taurus como eu, e eu tive que passar por um teste para entrar no rebanho deles. Nunca conheci o líder do rebanho. Diziam que ele era muito poderoso e vivia em uma dimensão diferente. Qual foi o teste? O teste era quebrar um carvalho príncipe. Mas havia um porém. Não podemos usar nenhum dos nossos movimentos para quebrá-lo. Precisamos quebrá-lo com nossos poderes físicos puros. O que é esse carvalho príncipe? Perguntou Steven. Já ouvi falar. Dizem que é uma árvore muito forte e estável. Mas os carvalhos reais são muito mais fortes e poderosos que os carvalhos príncipes. Enfim, continue, disse Noah. Havia uma lenda em nosso grupo que dizia que se conseguíssemos nos comunicar com o espírito do príncipe Carvalho, teríamos acesso a um espírito pessoal que nos ajudaria em todos os sentidos. Todos acreditavam que era uma lenda, porque atualmente não havia nenhum Taurus que tivesse feito isso. Era apenas uma lenda de que um Taurus conseguiu fazer isso há milhares de anos. Bem, eu consegui fazer isso e criar esse espírito, e o nome dela é Molly. Ela agora me ajuda nas batalhas e me fortalece nos momentos de necessidade. Foi isso que você viu na batalha anterior. Mas se você era tão poderoso por causa daquele espírito, por que não lutou contra Pidgeot na final? Porque Molly está evoluindo e está presa naquela floresta onde treinei. Ela não está completa e fisicamente aqui, então só pode me ajudar por um tempo limitado. Eu sabia que se não usasse os poderes de Molly contra Pidgeot, eu perderia porque ela é muito poderosa. Então eu me rendi. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 876. Taurus foi bombardeado com muitas perguntas. Espíritos? Eles só tinham ouvido falar deles em histórias, mas eles realmente existiam? Como isso foi possível? Taurus compartilhou informações o máximo que pôde. Havia uma razão para compartilhar tudo, porque era muito difícil de replicar. Em primeiro lugar, nem mesmo Taurus sabia se outras espécies de Pokémon conseguiriam. Mesmo que conseguissem, apenas Taurus e seus 2 amigos haviam conseguido até então. Portanto, a probabilidade de isso acontecer era quase zero. Mas essa conversa deu origem a outra conversa. Ao contrário de outras pessoas, Cynthia ouvia em silêncio todas as explicações e histórias. Muitas coisas passavam pela sua cabeça. A primeira coisa que ela queria saber era como tal coisa era possível. Ela vinha de uma família proeminente e tinha muitos recursos, mas era a primeira vez que ouvia falar de tal lenda, e a lenda também se provou verdadeira. O futuro deste Taurus era ilimitado. Outros 2 Taurus também fizeram o mesmo e agora estavam basicamente sob o comando de Axel. Então, Axel agora tinha uma poderosa batalha de Pokémon. Ela tinha muitas perguntas. Se tal lenda existisse e fosse possível reproduzi-la então, isso significa que existem outras lendas como essa? O que você está dizendo, Cynthia? Não consigo te entender, disse Steven. Taurus, quero dizer, o Ronan aqui nos contou sobre a lenda em que um Taurus obteve o espírito e como cultivou para se tornar provavelmente o Taurus mais poderoso. Ronan e seus amigos se esforçaram muito para conseguir isso e agora conseguiram. Gostaria de perguntar se existem lendas como essa. Porque se existe uma, certamente existem outras. Por que não buscamos essas lendas e treinamos nossos Pokémon dessa forma? Todos nós sabemos que os Pokémon antigos eram muito mais poderosos que os atuais. Um dos principais fatores era o ambiente. Tudo antes era repleto de muita energia e havia deuses como Arceus que guiavam os Pokémon antigos. Mas não creio que essas tenham sido as únicas razões. Deve ter havido muitas lendas como essa nos tempos antigos. Se conseguirmos encontrar algumas delas e colocá-las em prática, poderemos nos tornar extremamente poderosos. Essa foi uma explicação muito lógica. Axel não tinha muita necessidade dela, porque era um ser reencarnado e conhecia muitas lendas, mas não custava nada saber sobre as lendas deste mundo também, porque essas lendas já haviam sido testadas e comprovadas. Elas poderiam ser implementadas o mais rápido possível. A discussão sobre esse assunto continuou. Todos queriam ficar mais fortes e Cynthia havia apontado um ponto válido. Se quisermos encontrar essas histórias lendárias, primeiro precisamos encontrar alguns Pokémon antigos. Eles existem até hoje, mas são muito raros e querem viver uma vida oculta, disse Lance. Essa é uma boa ideia. Mas como vamos encontrar esses Pokémon antigos? Além disso, quem tem tempo para isso? É um bom plano, mas há muitos riscos envolvidos, disse Steven. Naquele momento, Cynthia se apresentou e disse, eu farei isso. Tenho muito interesse nessas lendas, mas não posso fazer isso sozinha. Vou precisar do seu apoio também. Já que Cynthia ia assumir a responsabilidade, Axel queria saber que tipo de apoio ela queria. Que tipo de apoio você quer? Dinheiro? Alguns recursos? Perguntou Axel. Não preciso de dinheiro e recursos. Tenho bastante. Vou precisar de informações de vocês sobre os Pokémon antigos. Além disso, vocês têm uma equipe de mercenários.
Se a equipe de mercenários de vocês pudesse me designar uma equipe para esse propósito, seria muito útil. Mas como vou investir tanto do meu tempo nisso, também quero uma compensação. Quando eu tiver conhecimento dessas lendas, preciso de um mês para experimentá-las. Era um bom negócio. Ele não sabia por que Cynthia se interessara tanto por essas lendas tão repentinamente. Se ela estivesse falando sério, estaria perdendo muito tempo com isso e seu tempo de treinamento ficaria comprometido. Mas ele era apenas um conhecido dela. Se ela estivesse fazendo algo que o beneficiasse, ele não teria problema algum. Um mês de espera não era muito tempo, mas parecia um pouco estranho, pois ele lhe forneceria uma equipe, mas Lance e Steven não. Então, por que ele teria que perder mais? Finalmente, eles chegaram à conclusão de que Axel só teria que esperar 15 dias, enquanto Lance e Steven teriam que esperar 2 meses. O acordo foi fechado e agora? Agora, é hora de todos vocês me darem informações sobre os Pokémon antigos e as lendas. Lembrem-se de que estamos fazendo isso para ficar mais fortes. Temos apenas 10 anos e quero que todos nós levemos isso a sério, disse Cynthia. Axel de repente sentiu que Cynthia era uma grande bênção em sua vida porque ela era uma ótima treinadora e também muito madura, diferente de Lance e outros. Todos os outros amigos dele eram péssimos nesse tipo de coisa. O único apoio que ele tinha era do Red e, às vezes, do professor Carvalho. Mas agora Cynthia estava tentando se fortalecer e também o ajudava. Então, ele decidiu apoiar totalmente a ideia. Enquanto isso, Cynthia olhava para Lance e Steven com um sorriso maligno. Ela sabia que uma família proeminente como a de Lance e Steven teria muitos segredos e conhecimentos sobre essas coisas. A família dela também devia ter, mas como ela não se interessava por essas coisas, não sabia muita coisa. O primeiro a falar foi Lance. Até onde eu sei, só conhecemos um antigo Dragonite. Já encontrei o líder da tribo várias vezes, mas não sei onde ele mora. Essa tribo de Dragonite é como uma guardiã da nossa família e nós os respeitamos muito. Só sei uma coisa. Se quiser saber mais, terei que perguntar à minha família e à minha irmã. Então é melhor você perguntar a ela sobre isso até o final da competição, disse Cynthia. Além disso, você não tem outras informações sobre Pokémons antigos? Só Dragonite? Perguntou Steven. Só sei uma coisa. Vou ter que perguntar à minha família. Nunca me interessei por essas coisas antes. Agora era a vez de Steven. Escute, eu sou igual ao Lance. Como nunca me interessei por Pokémon antigos, não sei muito sobre eles. Mas isso não significa que minha empresa não saiba sobre eles. Eu me interesso por pedras. Coleciono muitas pedras e adoro história. Então sei que meu pai e a empresa sabem a localização de vários Pokémon antigos. Mas não sei se podemos perturbá-los. Pergunte ao seu pai e à empresa. Acredito que podemos reunir algumas informações. Também perguntarei à minha família sobre isso. Enquanto isso, Axel me dará uma equipe para exploração e começaremos esse plano o mais rápido possível. Jim. Calibrando. Calibrando. Jim. Depois de observar todas as coisas, a dificuldade foi automaticamente aumentada para normal. Jim. Observe que isso não pode ser alterado de volta. Que porra é essa? Gritou Axel em voz alta e então sentiu que seu corpo estava mudando de alguma forma. Por algum motivo, sentiu um pouco mais de dificuldade para respirar e então desmaiou. Lance, Steven e Cynthia não faziam ideia do que tinha acontecido. Correram em direção a Axel e começaram a checá-lo, mas ele não respondeu. Vai Roserade! Gritou Cynthia e Roserade apareceu. Verifique os sinais vitais dele, disse Cynthia. Enquanto Lance e Steven estavam em pânico, Cynthia tomou uma boa decisão. Isso mostrou que ela tinha boas habilidades de liderança. Cynthia, Axel está bem. Ele apenas desmaiou. Posso sentir que ele está sofrendo de algum tipo de problema mental e o efeito seria duradouro. Mas ele ficaria bem e poderia acordar depois de algumas horas, relatou Roserade. Axel acordou em um espaço branco. Tudo ali era branco. Até as roupas que vestia eram brancas. Ele conseguia ver uma espécie de contorno de estradas, mas como todas eram brancas, não tinha como afirmar com certeza. Naquele momento, ele era alguém vindo em sua direção. Era uma réplica exata dele. Era ele. Mesmo rosto, mesmo corpo, mesmo jeito de andar e mesma altura. Ele sabia o que estava acontecendo agora. Olá, sistema. Já faz um tempo e por que você não parece tão feliz? Ele disse com um sorriso. A réplica exata era o sistema. Ele já havia encontrado o sistema antes em circunstâncias semelhantes. Você deve estar se perguntando por que estamos aqui de novo. Devo lhe dizer que, como o nível de dificuldade está sendo atualizado, não responderei por algum tempo e só poderei falar com você aqui, disse o sistema. Por que o nível de dificuldade mudou automaticamente? Quer dizer, eu não deveria ter o direito de decidir? O que eu posso fazer? Você está mudando tantas coisas. É tudo efeito borboleta. Seus amigos estão ficando mais poderosos. Então, o nível de dificuldade teve que mudar e você não pode me culpar por isso. Você ainda não me disse por que está tão bravo? Perguntou Axel. Ele não sabia por que o sistema parecia tão bravo, mas estava aproveitando cada momento. Você acha que é tão inteligente que ao me desativar, eu não saberei nada sobre você? Perguntou o sistema. Referia-se à ocasião em que Axel se encontrou com Xerneas. Ele havia desativado o sistema porque não queria saber nada sobre ele. O que você quer dizer? Ah, agora você está demonstrando ignorância? Axel, lembre-se de uma coisa, eu sou parte de você, uma parte da sua alma. Isso significa que eu sou você de verdade, mas um você diferente. Sim, como se eu acreditasse nisso. Você me foi dado pelo Criador. Eu sei disso. Então, você é uma entidade diferente e não faz parte de mim. Não pense que sou tão estúpido, disse Axel. Axel, você sabe que eu não sei mentir, certo? Naquele momento, Axel sentiu um estrondo dentro do coração. O sistema estava certo. Não podia mentir para Axel, mas era bastante vago. O sistema era ele, mas também não era ele? O que isso significava? O que você quer dizer com isso?
Não preciso te dizer nada. Não sou obrigado a responder a todas as suas perguntas. Você é muito inteligente. Então, decida você mesmo. Não posso te responder por 2 dias. Você pode verificar a página de status dos seus pokémons, mas isso é tudo que você pode fazer por 2 dias. Então, aproveite sua vida por 2 dias. Quando você disse que o nível de dificuldade poderia ser ajustado, isso significa que todo este mundo não é real. Porque se fosse real, você não teria sido capaz de mudar o nível de dificuldade do mundo inteiro para mim. É como mudar o destino de cada pessoa e de tudo neste mundo. Isso era algo em que ele vinha pensando há algum tempo. Seria apenas um teste que o Criador criou para ele, para que pudesse estar pronto para ser usado no futuro, porque o mundo Pokémon era algo que ele conhecia de animes e jogos. Então, como poderia ser um mundo inteiro? Essa era uma pergunta genuína. Oh, Axel, claro, tudo isso é um sonho, mas o que faz você dizer que não é real? Depois de dizer isso, tudo desapareceu. Capítulo 877. Muitas coisas estavam acontecendo em sua mente quando Axel acordou. O que significava o sistema? Tudo isso foi um sonho, mas também foi real? Como isso faz algum sentido? Mas havia algumas coisas que ele acreditava que deveria pensar. Como se o sistema dissesse que era parte da alma de Axel e parte dele mesmo. Ele sabia que o sistema não podia mentir, mas podia distorcer as palavras. Mas como o sistema poderia ser parte dele e de sua alma? Ele se lembrava vividamente de que o Criador lhe dera o poder do sistema. E todas aquelas coisas, quando o sistema criava múltiplos milagres, era tudo culpa dele? Tudo isso era muito confuso. A primeira coisa que ele fez depois de acordar foi verificar se havia alguma notificação no sistema. Havia vários níveis de dificuldade e até ontem o nível de dificuldade era apenas fácil. Agora foi atualizado automaticamente para normal. Isso significava que a vida seria um pouco mais difícil para Axel neste mundo. Seus Pokémon poderiam levar mais tempo para aprender novos movimentos ou subir de nível. As batalhas de maré também seriam um pouco mais difíceis do que antes. Mas também houve benefícios. Jim, há algumas mudanças depois que o nível de dificuldade foi ajustado. Os Pokémons do rival agora ficariam mais fortes em um ritmo mais rápido. 2. A batalha da maré seria mais forte do que antes. 3. O tempo de evolução seria maior do que antes. 4. O período do 1º de maio foi estendido por 5 anos. 5. A alma hospedeira está mais conectada ao reino atual. 6. O destino dos outros e do anfitrião foi revisado e atualizado. 7. A gestão da terra e as creches seriam modernizadas com mais liberdade. A notificação não era tão grande, mas havia mudado muita coisa. Axel sentia uma pressão invisível no corpo. Era quase imperceptível, mas ele sentia um pouco de dificuldade para andar. Como se a gravidade tivesse aumentado um pouco. Ele sentia que o mundo agora era um pouco mais real do que antes. Seriam essas todas as mudanças desconhecidas que ele estava sentindo naquele momento? Enquanto tentava se levantar, ele ouviu um som e viu sua mãe e irmã preocupadas vindo em sua direção. Estou bem agora. O que aconteceu? Por que você desmaiou de repente? O médico disse que não há nada de errado com seu corpo. Não sei por que desmaiei, mas as coisas começaram a ficar mais sérias agora. Precisamos estar preparados para o futuro. Ao ouvir sua voz séria, todos sabiam que algo grande havia acontecido e Axel não conseguia dizer em voz alta. Axel, você não falou nada sobre os registros de Pokémon antigos que você tem, disse Cynthia, mas Lance a refutou. Ele acabou de acordar. Deixe-o respirar um pouco. Além disso, a batalha entre Pokémon de nível 2 e nível Rei vai começar. Todos concordaram em continuar a conversa após o fim da batalha. A batalha de nível 2 pelo nível Rei foi bastante direta. Venusaur venceu por uma margem enorme. Sua emergência na Floresta Profunda, que não só cobriu uma grande área como também controlou todo o campo de batalha, surpreendeu até mesmo o comentarista. Esta era, claro, a versão mini dos poderes de Hashirama Senju, mas mesmo a versão mini foi muito apreciada pelo público. Era algo nunca visto antes. Após usar o referido movimento, Venusaur criou grandes flores e usou movimentos como pó venenoso e pó do sono para criá-las. Isso controlava o campo de batalha. Mas isso não era tudo. Ele também tinha ataques especiais extremamente poderosos, como folha navalha, espinhos de madeira e dia ensolarado. Tudo isso facilitou a conclusão da batalha. Ele foi o vencedor da rodada de batalha de nível 2 Rank Rei. Só temos mais 2 rodadas de batalha Pokémon. Uma batalha de rank de nível Rei nível 3 e uma batalha de rank de pseudo-campeão nível 1. Sim, você ouviu direito. Uma batalha de rank de pseudo-campeão também acontecerá amanhã. Mas primeiro precisamos ver quantos Pokémon estão participando da batalha de rank Rei nível 3. Vamos esperar 30 minutos e o treinador decidirá quem enviar para esta rodada. Todos sabiam que a batalha entre Pokémon de nível pseudo-campeão aconteceria. Esta era a primeira vez que isso aconteceria na competição Pokémon da família Blaze. Haviam muito poucos Pokémons nesta rodada. Beedrill, Axel, Metagross, Steven, Gengar, Mia, Crocodile, Alons, Vampert, Krishna. A escalação mostrou quão poderosos Axel e sua equipe de mercenários eram. Lance não tinha um Pokémon de nível 3 de Rank Rei. Na verdade, ele tinha. Fleagon havia subido recentemente para o nível 3 de Rank Rei, mas ele sabia que como ele havia subido recentemente, não poderia lutar na competição. Dos 5 Pokémon competindo nesta rodada, 4 deles eram de Axel e seu time de mercenários. O Metagross de Steven também estava no nível Rei de nível 3. Foi surpreendente ver que Cynthia não tinha nenhum Pokémon de nível Rei de nível 3. Então os rumores são verdadeiros. Seu Garchomp realmente alcançou o posto de pseudo-campeão, disse Axel para Cynthia. Também não vejo seu Charizard ou Shedinja na lista. Devo presumir o mesmo? Perguntou Cynthia com um sorriso. Axel não disse nada. O sorriso de Cynthia se alargou e ela falou.
Por que não apostamos em alguma coisa? Ah, qual é o assunto da aposta? Nós dois sabemos que só nós dois temos Pokémon com rank de pseudo-campeão. Então, por que você não envia seu Charizard e eu envio meu Garchomp para a revanche na batalha pelo rank de pseudo-campeão? Meu Garchomp quer acertar as contas. Sério? Mas eu tenho muitos Pokémon no rank de pseudo-campeão. Cynthia contraiu o rosto e os lábios. Quão arrogante esse garoto poderia ser? Ela respirou fundo e disse: bem, essa é a minha aposta. Se você quer expor sua força para o mundo inteiro, então seja bem-vindo. Axel entendeu o que Cynthia queria dizer. Esta batalha, especialmente a última, seria transmitida para o mundo inteiro. Agora, Axel queria se exibir, mas não queria atenção indesejada. Ele já havia sido sequestrado 2 vezes. Concordo. Mas o seu Garchomp está bem para lutar com o meu Charizard de novo? Perguntou Axel. Não se preocupe. Está mais do que pronto. Cynthia, Lance e Steven estavam bastante interessados em Beedrill. Era poderoso, pois era um Pokémon de nível 3, de nível rei. Mas a forma como lutava era totalmente diferente dos outros Beedrills. Primeiro, nenhum deles conseguia acreditar que Beedrill pudesse lutar contra Pokémon como Crocodile e vencer. Além disso, ele tinha algo chamado Cavaleiros Insetos, e todos eles podiam agir separadamente e atacar separadamente ou em conjunto. Beedrill também tinha várias habilidades de cura e era um atacante bastante poderoso. Por fim, era um Pokémon brilhante e bem grande. Este Beedrill era mais forte que o Beedrill de Giovanni que venceu um Dragonite? Ninguém sabia, mas podiam especular. Mesmo sendo bem poderoso para um Pokémon do tipo inseto, ele ainda perdeu para Metagross. Metagross era o Pokémon principal de Steven e era muito poderoso. Sendo do tipo aço, possuía muitas resistências e uma defesa especial altíssimas. Ele também conhecia alguns movimentos novos que ele mesmo havia criado. O vencedor final desta rodada foi o Metagross, sem sombra de dúvidas. Depois de vencer o Beedrill, todos sabiam que ele poderia vencer a rodada inteira. Steven, seu Metagross é bem poderoso. Era um pouco maior que seus equivalentes normais e também sabia alguns golpes que eu nem conhecia. Você o treinou muito bem, disse Axel, dando um tapinha nas costas de Steven. Axel ficou genuinamente impressionado com o Metagross de Steven. Poucos sabiam, mas Beedrill tinha defesa e resistência altíssimas. Era muito resistente e podia durar muito tempo em batalha. A batalha entre Beedrill e Metagross durou quase 15 minutos e foi uma batalha acirrada. Isso significava que Metagross também tinha alta resistência. Não foi à toa que ele foi chamado de Pokémon pseudo-lendário. Mas Steven também percebeu que lutar contra um dos principais Pokémon de Axel não era brincadeira. Ele sabia o quão ferido Metagross realmente estava. Ele ainda estava descansando. Naquele momento, Cynthia se aproximou e disse: Axel, você ainda não me contou suas fontes sobre nenhum Pokémon antigo. Axel ficou feliz que Cynthia estivesse levando isso a sério. Tenho alguns dados sobre Pokémons antigos, mas não sei se seriam úteis para você. Eu vou decidir. Agora, me dê as informações. Certo. O primeiro é Gengar, com quem Shedinja está aprendendo. É um Pokémon de nível divino e também conta como um Pokémon ancestral. Agora, não sei a localização exata de Gengar nem onde ele vive. Só posso esperar até que Shedinja seja lançado. Outro é Lucario, o Pokémon do primeiro mestre Pokémon. Eu sei onde ele está, e ele é muito misterioso e difícil de falar com você. Você terá que encontrar um jeito de falar com ele. Cynthia começou a anotar os detalhes. Isso foi muito útil, e ela finalmente conseguiu uma pista sólida. Há outro Pokémon, e é um Pokémon lendário, mas ele me disse para manter sua identidade em segredo. Então, não posso dizer, mas posso revelar suas informações muito antes. Por fim, temos um Celebi e um meu. Celebi e meu? Como você os conheceu? Foi por causa do Venusaur e do Alakazam. O Celebi se interessou pelo Venusaur e também o treinou por algum tempo. O meu se interessou muito pelo meu restaurante e sempre vinha conversar e comer lá. Agora, é muito difícil encontrar o Celebi, mas não tão difícil encontrar o meu. Mas o meu vai te dar alguma informação? Não sei, mas é muito improvável. A propósito, o que houve com seu Venusaur? Perguntou Cynthia. O que tem? Ah, não se esconda. Eu já sabia que era diferente. Agora sei que Celebi o abençoou. Não poderia ser normal. É bem diferente dos outros Venusaurs e também é muito poderoso. Então, como você o treinou? Axel não conseguia acreditar que Cynthia estivesse lhe fazendo uma pergunta tão pessoal. Perguntar a um treinador como ele treinava seus Pokémons era algo muito pessoal, mas ele sentia que ela estava apenas curiosa e não nutria nenhum sentimento negativo. Axel não respondeu à pergunta e perguntou: quão bom está o seu Garchomp agora? Ele está curado da última batalha? Ah, ele não se curou, mas aprendeu a lutar naquela forma incapacitada. Mas não sinta pena dele. Você vai perceber amanhã. Não é meu Pokémon principal à toa. Vamos ver o quão bom ele realmente é, disse Axel. Senhoras e senhores, bem-vindos ao último dia e à luta final do torneio. Sim, vocês ouviram direito. Haverá apenas 2 Pokémon nesta rodada e será a luta final da competição. Antes de começarmos o dia, gostaria de agradecer a todos pelo apoio que nos deram. Continuaremos a entretê-los assim no futuro. A batalha final será entre Charizard, de Axel, e Garchomp, de Cynthia. Ambos estão no nível 1 de pseudo-campeões. Sim, a batalha que todos vocês, das regiões de Kanto ou Ensino, esperavam. O confronto final. O comentarista continuou falando por algum tempo, mas a plateia ficou presa em cada palavra. Axel e Cynthia foram reconhecidos como os heróis da nova geração. Antes de começarmos a batalha, deixe-me contar uma coisa. Esses 2 Pokémon têm uma história. Eles poderiam ser chamados de rivais. Charizard venceu a última batalha e Garchomp quer se vingar dela.
o comentarista continuou a apimentar a batalha o máximo que pôde. Agora vamos gritar, Charizard, gritou o comentarista. Uma luz vermelha voou alto no céu enquanto desacelerava e atingia o solo. Ao pisar no campo de batalha, criou um mini terremoto com a vibração do solo. A aura de Charizard era completamente diferente de antes. Era um Pokémon de nível 1 genuinamente pseudo-campeão. Ele esticou o pescoço enquanto o endireitava e olhava para o céu e... roar. Capítulo 878. Assim como os Pokémon de nível Rei, os níveis de pseudo-campeões também eram divididos em níveis. Do nível 1 ao nível 3. Charizard e Garchomp estavam no nível 1, mas Charizard era especial desde o início de sua vida. Devido à sua maior maestria em suas habilidades e habilidades especiais, seu fogo podia queimar quase tudo. Era obviamente mais poderoso do que um Pokémon pseudo-campeão de nível 1. Ele vinha treinando com Ninetales há muito tempo e havia aprendido alguns movimentos novos. No entanto, o que mais aprimorou sob o treinamento de Ninetales foi a experiência de batalha. Ninetales havia prometido a Axel que treinaria Charizard para se tornar um lutador veterano e cumpriu a promessa. Portanto, embora as estatísticas não mostrassem muito do progresso de Charizard, ele realmente havia mudado. A aura emitida por Charizard era algo que a maioria das pessoas não seria capaz de vivenciar em vida. Era muito opressora, mas também emocionante de observar e contemplar. Uma tonalidade avermelhada cobria todo o seu corpo, como se todo o corpo emitisse poderosas ondas de calor. A multidão que se aproximava de Charizard podia sentir o calor, mesmo estando protegida por muitos aprimoramentos. Sim, já que a batalha entre Pokémon de nível pseudo-campeão aconteceria, houve muitas melhorias no estádio, o que custou uma boa grana para a família Blaze. Mas isso significava que Garchomp era fraco? Agora, o desafiante, o Pokémon principal da Cynthia, um Pokémon pseudo-lendário, Garchomp, gritou o comentarista, e a porta do outro lado do estádio se abriu. Todos podiam ver um Garchomp alto caminhando lentamente em direção ao estádio, mas esse Garchomp era diferente. Não só era mais alto e maior do que seus equivalentes normais, como também tinha muitas cicatrizes vermelhas por todo o corpo, como se fosse um soldado experiente que tivesse lutado inúmeras batalhas e os ferimentos fossem seu troféu. Mas a multidão notou algo diferente neste Garchomp, algo mais. Ele não tinha um dos apêndices semelhantes a chifres, como se tivesse sido cortado completamente. Em vez disso, havia uma enorme marca de ferimento. Muitas pessoas podem não entender a importância de perder uma parte do corpo, mas aquelas que entendiam, simplesmente não conseguiam acreditar que estavam andando corretamente. Esses apêndices em forma de chifre podem parecer pequenos e insignificantes, mas ajudam a manter o equilíbrio no corpo de Garchomp. No entanto, ele não tinha um, apenas o suficiente para manter o equilíbrio. Isso demonstrava que era um Pokémon muito experiente. Uma aura de pavor e ferocidade emanava inconscientemente de seu corpo. Ele foi até Charizard e antes que Charizard pudesse falar alguma coisa, ele usou sua mão gesticulando para que ele parasse de dizer qualquer coisa e falou: "Se você vai pedir desculpas, não preciso da sua pena. Vim aqui para mostrar que posso derrotá-lo. Não importa o quão poderoso você seja", disse Garchomp. Sua voz foi amplificada e todos puderam ouvi-la. "Obrigado pelo esclarecimento. Meus amigos me disseram que eu deveria me desculpar, mas como você não quer que eu faça isso, isso vai me poupar tempo. Disseram-me para ser gentil com você, mas olhando para você, percebo que posso ir com tudo. Então, não espere que eu vá com calma. Eu vou te ensinar novamente porque sou melhor que você." Ao ouvir isso, Garchomp deu um pequeno sorriso. Estava feliz por seu rival finalmente ter reconhecido. Agora, esta não era apenas a batalha da vingança, mas também a oportunidade de mostrar o quanto havia crescido. "Não espere que eu pegue leve com você também. Não posso garantir a segurança da sua vida", disse Garchomp. "Eu não esperaria nada mais. Vou te dar 5 minutos para se preparar. Não quero ser chamado de festeiro que termina a batalha em 1 minuto. Então, aproveite", disse Charizard, descendo e começando a dormir. "A boca desse Charizard", gritou Cynthia a plenos pulmões. Foi a primeira vez que Axel a ouviu falar alto. Normalmente, ela nem se dava ao trabalho de falar. Enquanto isso, Lance sorriu e olhou para Axel dizendo: "Devo dizer, Axel, que Charizard tem mais coragem do que todos nós. Veja a atitude sonolenta dele diante de um predador como Garchomp." Axel deu uma risada leve e não disse nada. Na verdade, havia um motivo para Charizard estar dormindo e dando 5 minutos para Garchomp se preparar. Na verdade, havia 2 motivos. A primeira era irritar Garchomp e desequilibrar seu espírito de luta. Isso pode parecer uma tática antiga, mas era chamada de tática antiga porque funcionava e já funcionava há muito tempo. A segunda razão era que ele estava se preparando para preparar um novo movimento que aumentaria sua capacidade de destruição desde o início da batalha. Uma das brechas nas regras da batalha era que ela não começaria até que ambos dissessem que estavam prontos para lutar, e Charizard apenas disse para começar a batalha depois de 5 minutos. Então, eles tiveram que esperar 5 minutos. Mesmo assim, Garchomp não se preocupou. Sentou-se no chão e esperou por Charizard. Depois de treinar com Cynthia por tanto tempo, ele havia dominado o controle de suas emoções. Aqueles 5 minutos passaram muito rápido e quando o tempo passou, Charizard abriu os olhos e se levantou. O árbitro se aproximou e disse: "Vocês dois estão prontos para a batalha?" "Sim, eu sou. Sim, eu sou." "Que a batalha comece." Ambos soltaram um rugido alto, mas Axel e Cynthia perceberam que eles tinham seus próprios motivos para soltarem um rugido tão poderoso. Charizard usou o movimento Rugido do Dragão. Ele havia subido para o nível 40 e agora estava mais poderoso do que antes. Rugido de Dragão, Charizard nível 40. O rugido pode diminuir a defesa especial, a defesa e a velocidade do alvo, além de torná-lo incapaz de se mover por algum tempo. A velocidade do efeito depende do choque de auras entre o usuário e o alvo.
Garchomp rugiu para usar o movimento Tempestade de Areia. Instantaneamente, o ambiente mudou. A tempestade furiosa começou a surgir do nada. A intensidade da tempestade era altíssima. Este era o poder de um Pokémon pseudo-lendário que era um Pokémon pseudo-campeão. Embora a multidão estivesse protegida, ela também foi afetada pela tempestade. Mas Axel podia ver que havia algumas bolhas de água dentro da tempestade. Axel sabia que a tempestade não era simples, mas não podia dizer isso a Charizard, pois ele havia lutado essa batalha sozinho. O rugido do dragão afetou Garchomp, reduzindo sua defesa geral e velocidade, mas ele não foi atordoado pelo rugido. Sua aura era poderosa o suficiente para resistir. Charizard não conseguia voar naquela tempestade. Estava com dificuldade até para enxergar, e Garchomp estava pronto para atacar naquele momento. Garchomp se aproximou e usou o movimento Significância. Isso reduziu o ataque especial e a velocidade de Charizard. Em seguida, desferiu uma série de socos em Charizard. Esses socos eram carregados de energia do tipo dragão e também de energia de fogo. Charizard imediatamente usou o movimento Escamas de Dragão, e agora todo o seu corpo estava coberto de escamas de dragão. Charizard começou a defender os ataques de Garchomp, mas os poderes físicos de Garchomp eram, na verdade, maiores que os de Charizard. Essa observação surpreendeu Axel porque ele sabia o quão poderoso Charizard realmente era. Charizard sabia que não conseguiria vencer a luta contra Garchomp, mas seu orgulho não o deixou cair. Então, ele começou a usar o golpe Soco de Fogo do Inferno. O poder do soco era realmente forte e poderoso. Ele também havia evoluído e agora era muito rápido e poderoso. Finalmente Charizard começou a vencer a batalha contra aquele primeiro combate, mas Garchomp tinha a vantagem do terreno. O terreno tempestuoso. Sua velocidade aumentou rapidamente e ele desapareceu de vista. Então começou a atacar Charizard e desapareceu da tempestade. O soco e o chute de um Pokémon pseudo-lendário não eram brincadeira. Era muito poderoso. Charizard não queria usar todo o seu poder naquele momento, mas não tinha escolha. Não podia perder esta batalha. Então, ele usou alguns movimentos que mudaram a situação instantaneamente. Primeiramente, ele usa o movimento Dia Ensolarado, que aumenta o calor e também o poder de fogo do Charizard. Em seguida, ele usa a manipulação de cinzas para criar uma armadura extra e também seu poder de ataque. A manipulação de cinzas também melhorou bastante após o treinamento. Por fim, ele usou o movimento Ataque de Asa. Ataque de Asa havia se tornado um de seus melhores movimentos de ataque, mas, naquele momento, Charizard não estava usando esse movimento para atacar. Ele o usava para diminuir os efeitos das tempestades. Charizard sabia que não conseguiria vencer a batalha naquela tempestade. Então, voou alto no céu usando todo o seu poder e disparou um poderoso lança-chamas em Garchomp. Garchomp conseguiu se esquivar do ataque à medida que sua velocidade aumentava dentro da tempestade, mas não o fez. Ele disparou um poderoso sopro de dragão. O movimento foi como um raio carregado de energia dracônica. Charizard venceu a luta. Seu poder de ataque especial era muito maior que o de Garchomp. Axel percebeu que Garchomp era mais um atacante físico. Não que Charizard não fosse um atacante físico, mas ele também era treinado em ataques especiais. De repente, as asas e a cauda de Garchomp começaram a brilhar e ele soltou um rugido enorme. Roar. Então, de repente, saltou em direção a Charizard, que estava no alto do céu. O salto foi realmente louvável, e ele se lançou em direção a Charizard. Uma espada de osso saiu de seu corpo e atingiu Charizard com aquele movimento. Bang! Axel não sabia como poderia invocar uma espada de osso de seu corpo, mas a espada era realmente poderosa e causou danos enormes a Charizard. Charizard caiu e caiu no chão. Era de se esperar que demorasse um pouco para se levantar, mas ele se levantou imediatamente rugindo de dor. Você cresceu muito. Parece que vou ter que levar isso a sério agora, disse Charizard com um sorriso. Parecia que estava gostando da luta. Coincidentemente, Garchomp também estava gostando da luta. Capítulo 879. Garchomp havia se preparado muito para a luta e ainda nem havia usado seus golpes mais poderosos. Estava confiante de que venceria. Garchomp deu um grande rugido e então usou o movimento substituto. Mais 2 Garchomp apareceram. O mais frustrante sobre esses substitutos era que eles eram como uma entidade separada. Ambos avançam para atacar Charizard. Naquele momento, Charizard sentiu que também deveria usar seus movimentos principais. Ele também olhou para o céu e então soltou um grande rugido. Finalmente, ele usou o domínio do dragão. Charizard acreditava que deveria usar o movimento pré-domínio agora. Garchomp já percebeu que Charizard estava usando o movimento pré-domínio. Será que ele deveria fazer o mesmo? O movimento pré-domínio certamente tornaria o Pokémon muito poderoso, mas era um aumento de poder curto. Após usar o movimento, qualquer Pokémon ficaria extremamente cansado. Não posso correr esse risco. Pode ser só um truque. Vou ter que esperar alguns minutos até que isso passe, pensou Garchomp. E esta foi uma decisão acertada de Garchomp. Por quê? O movimento pré-domínio de Charizard podia ser usado por 20 minutos. Era muito tempo. Garchomp só podia usá-lo por 5 minutos. Era muito difícil dominar o movimento pré-domínio a menos que se alcançasse o nível de campeão. Mas Charizard conseguiu isso graças ao novo talento de Axel, que melhoraria a proficiência do movimento do tipo domínio. No momento em que Charizard usou o movimento, o local foi tomado por uma energia supressora do tipo dragão, e seu corpo foi coberto por um novo tipo de escamas também do tipo dragão. Charizard parecia mais um Pokémon do tipo dragão do que o próprio Garchomp.
Seu corpo estava coberto por espessas escamas de dragão, e ele emitia a aura de um poderoso Pokémon do tipo dragão. Os 10 minutos seguintes foram um inferno para Garchomp. Ele tentou de tudo para se defender e esquivar dos golpes de Charizard. Garchomp percebeu que Charizard conseguiria manter essa forma por muito tempo. Garchomp usou a combinação de tempestade de areia, bolhas de dragão que o curava, e depois caminho dos tronos, que lhe permitia produzir uma espada de seu corpo para atacar. Ele também usou as poderosas artes do dragão, que haviam sido aprimoradas para a fase 2. Charizard conseguiu manter essa forma por mais 10 minutos, mas decidiu não fazê-lo porque Garchomp ainda estava de pé e precisava preparar seu movimento final. Roar. Após desativar o movimento pré-domínio, Charizard soltou um rugido enorme e usou sua habilidade Blaze. O poder de Charizard melhorou drasticamente, mas não era tão eficaz quanto antes. No movimento domínio do dragão, seus movimentos do tipo dragão eram extremamente poderosos e Garchomp era fraco contra movimentos do tipo dragão, mas usando chama. Seus movimentos do tipo fogo subiam um nível. Parece que eu também deveria levar isso a sério, disse Garchomp. Seu corpo inteiro estava coberto de sangue e cicatrizes. Charizard lhe dera uma surra. Olhou para Cynthia e assentiu, depois deu um grande rugido e tudo mudou. Seu corpo começou a sugar toda a energia, e a sucção era tanta que até Axel conseguia sentir e ver. Era como se o Pokémon estivesse sugando toda a energia para atacar uma última vez. Axel estava realmente preocupado com Charizard naquele momento. Ele nunca imaginou que Garchomp teria um movimento desses. Este movimento era semelhante à sua transformação. O corpo de Garchomp mudou bastante. Parecia mais robusto e agora era azul escuro. Seus dentes estavam mais longos e afiados, e seu corpo estava coberto de espadas. Caminho dos tronos. Gritou Garchomp, e então todo o campo de batalha mudou. O lugar inteiro estava agora cheio de espadas de osso grudadas no chão. Então Garchomp se moveu de uma maneira muito especial, pegou uma dessas espadas e começou a atacar Charizard. Bang! O poder da espada que atingiu Charizard foi tão grande que Axel pôde literalmente ver o fluxo de ar do ataque. Charizard foi arremessado para longe ao cair no chão com o ataque. Mas o surpreendente foi que quando Charizard foi atingido por aquela espada, ela se partiu em pedaços e eles meio que se fundiram com Garchomp. Axel podia sentir que a aura de Garchomp havia aumentado um pouco. Que tipo de feitiçaria era essa? Centenas de espadas de osso se projetavam do chão. Se sua aura e poder começassem a aumentar ao desintegrar aquelas espadas, ele seria imparável. Garchomp rapidamente pegou outra espada do chão e acertou Charizard com ela. A espada também se quebrou e se fundiu com Garchomp. Nesse momento Charizard poderia ter usado o movimento transformar, mas não conseguiu. Por quê? Porque Axel disse para não usá-lo. Flashback de 3 dias atrás. Axel se encontrou com Charizard e também olhou sua página de status. Ele não só fez isso como também conversou com Ninetales, que vinha treinando Charizard há algum tempo. Em primeiro lugar, ele ficou surpreso ao ver o quanto ele havia crescido em um curto período de tempo. Ele também percebeu que nenhum de seus movimentos havia passado do nível 65. Então o nível 65 é o próximo grande obstáculo, ele pensou. Deve ser isso porque nenhum dos seus Pokémon tem um movimento acima do nível 65. Ele também conversou com Ninetales sobre o treinamento de Charizard. Ele recebeu alguns comentários positivos sobre o quanto era realmente trabalhoso. Ele já sabia disso, mas ouvir de uma terceira pessoa o deixou orgulhoso. Mas também houve algumas coisas preocupantes. Axel, eu treinei e analisei bastante e percebi que ele não consegue dominar as 3 direções ao mesmo tempo. Charizard quer dominar fumaças cinzas e coração de chamas ao mesmo tempo, mas não consegue dominar as 3. Ele tem seus limites. Tenho treinado na direção coração de chama, porque sinto que é a mais adequada para ele e também treinei e dominei a mesma direção. É seu trabalho fazê-lo entender que ele deve engolir mais do que consegue mastigar. Axel sabia disso. Embora Shedinja pudesse dominar múltiplas direções, nem todas conseguiam. Charizard só queria fazer aquilo porque Shedinja estava fazendo. Essa não era uma razão lógica. A segunda coisa sobre ele é o movimento transformar. Não diga para ele usar na próxima batalha contra Garchomp, disse Ninetales. Quando Axel perguntou o motivo de não usá-lo, a Ninetales deu uma resposta simples. Esse movimento permitiria que ele usasse o poder que ainda não possuía. Aumentaria a capacidade de Charizard, o que é bom. Ele poderia sentir a sensação de nível superior e treinar com ela, mas usá-la continuamente destruiria seu corpo lentamente. Fiz muitos preparativos e dei muitos remédios para estabilizar seu corpo agora. Então, se ele usasse aquele movimento novamente, o efeito aumentaria novamente. Então, não deixe que ele use esse movimento até que eu diga que ele está preparado para isso. Fim do flashback. Então Charizard estava em apuros. Ele sabia com certeza que não conseguiria derrotar Garchomp sem esse movimento, mas o que Axel disse o fez acreditar que deveria derrotá-lo sem usar esse movimento. Charizard usou o movimento Rei Dragão. Ele tinha 3 movimentos de pré-domínio e Rei Dragão era o movimento de pré-domínio mais forte, pois era a combinação dos dois. Foi por isso que Charizard não usou o movimento Domínio do Dragão por 20 minutos. Claro, o movimento não era tão poderoso quanto o Transformação, mas esse movimento também era tão poderoso que Charizard podia usar o movimento Substituição, para dar energia excedente ao referido substituto, e fez exatamente isso. O movimento também havia evoluído e se tornado muito poderoso. Depois de usá-lo e ver sua descrição, Axel estava confiante de que Charizard venceria, mas, naquele momento Garchomp disse: "Deixe-me também usar meu movimento pré-domínio." Axel percebeu que Garchomp nem sequer havia usado seu movimento pré-domínio e ainda estava segurando Charizard. Sua aura se elevou instantaneamente.
Axel percebeu que um Pokémon pseudo-campeão de nível 1 não deveria ter tanto poder. De alguma forma, ele havia se tornado extremamente mais poderoso que Charizard. Axel sabia que Charizard definitivamente perderia a batalha. Mesmo que Garchomp não estivesse ali para matar Charizard, ele sabia que isso machucaria muito. Então ele agiu. Ele se levantou e disse em voz alta: Charizard se rende. A batalha acabou. Ele havia amplificado a voz com sua aura. Todos podiam ouvi-la. Cynthia também percebeu que as coisas estavam ficando sérias e Garchomp talvez não conseguisse se controlar. Então ela também se levantou e imediatamente disse para Garchomp parar. Por alguns segundos Garchomp não ouviu Cynthia. Tanto poder e energia o cercavam que ele enlouqueceu com todo o poder que recebia. Axel percebeu que era o mesmo caso quando Charizard usava o movimento Transformação. Axel não sabia como Garchomp e Cynthia conseguiram, mas conseguiram. Mas quando Cynthia gritou pela segunda vez, Garchomp imediatamente olhou para Cynthia com olhos raivosos e depois de olhar para o rosto raivoso e severo de Cynthia, ele controlou sua aura e desativou seu poder. O comentarista não sabia o que dizer naquele momento, mas todos estavam esperando seu anúncio. A batalha terminou com um clímax. Os vencedores são Cynthia e Garchomp. A multidão aplaudiu Cynthia e Garchomp. Charizard sentiu que havia perdido muito respeito naquele dia, mas Axel gesticulou para que se acalmasse e que falaria com ele depois de algum tempo. Após o fim da batalha e a coroação de Garchomp como campeão, a torcida não se mostrou nada animada. A maioria era da cidade de Akone e não gostou da derrota de Axel em seu próprio estádio. Mas o que eles poderiam fazer? Axel e Charizard haviam perdido, e Axel até mandou Charizard se render. Mas eles ainda respeitavam Axel pelo que ele havia feito à cidade. Noite. Axel, Lance, Steven, Cynthia e a família de Axel estavam sentados no jardim e fazendo uma fogueira à noite. Axel e Cynthia não se falaram desde então. Cynthia parecia estar imersa em pensamentos profundos e se recusou a falar com qualquer pessoa. Cynthia, você parece estar pensando profundamente. Tem alguma coisa te incomodando? Perguntou Lance. Ele simplesmente não conseguia ficar quieto. Não era da sua natureza. Cynthia olhou diretamente para Axel e disse: Por que você não disse ao seu Charizard para dar tudo de si naquela batalha? Você está subestimando a mim e ao Garchomp? Capítulo 880. O que você quer dizer? Perguntou Axel. O que eu quero dizer? Você sabe exatamente o que eu quero dizer. Posso dizer claramente que Charizard não estava dando tudo de si. Ele não usou o movimento que usou da última vez. Se tivesse usado aquele movimento, a batalha teria sido acirrada. Mas você mandou ele se render. E você também está me dizendo que Charizard não é seu melhor Pokémon. É Shedinja. Você está me humilhando indiretamente, gritou Cynthia. Axel tinha se esquecido completamente de quão orgulhosa Cynthia realmente era. Ele não havia dito a Charizard para usar aquele movimento devido à sua própria incapacidade de lidar com os efeitos colaterais. Além disso, esta não era uma batalha de vida ou morte. Era apenas uma competição. Cynthia, eu não disse para o Charizard usar esse golpe porque o corpo dele não aguentaria toda essa força. O corpo dele é severamente afetado depois de usar esse golpe. Ele precisa treinar mais para lidar com ele. Eu não estava subestimando você nem o Garchomp. Além disso, esta não é uma batalha de vida ou morte. É uma competição. Cynthia finalmente percebeu tudo. Mas isso levantou outra questão. Se Charizard não conseguiu lidar com tanto poder, isso significa que Garchomp também não conseguiu lidar com ele e que isso também está afetando o corpo de Garchomp? O que você quer dizer com seu Charizard não conseguiria lidar com esse poder? Axel continuou dando uma descrição detalhada do que Ninetales havia lhe dito e como ele ficou sabendo disso. Isso significa que meu Garchomp também está sendo afetado pelo uso desse movimento? Perguntou Cynthia. Não sei o que o seu Garchomp está usando, mas é um Pokémon do tipo dragão. Então talvez ele tenha alguma resistência a esse tipo de coisa. Meu Garchomp está usando a direção Força Explosiva e também está adicionando seu movimento pré-domínio para se aprimorar ainda mais, disse Cynthia. Força Explosiva era uma das direções que você podia usar para treinar seus Pokémon do tipo dragão. Não era uma direção secreta e era bem simples. O Pokémon tinha que armazenar algo adicional ou excedente e explodir tudo ao mesmo tempo. Era bem simples de explicar e também bem simples de fazer. Mas até agora, apenas um Pokémon do tipo dragão conseguiu fazer isso na história deste mundo. Foi por isso que foi chamada de direção proibida. No entanto, Cynthia e Garchomp estavam caminhando no mesmo caminho. Axel, obrigado pela explicação. Vou levar o Garchomp para um exame. Você pode ter salvado a vida dele. A noite continuou e Cynthia estava totalmente focada em Garchomp. Ela fazia várias perguntas e já havia reservado um voo para a região de Sinnoh, para sua casa, para que Garchomp fosse examinado. Então, Axel, você disse que Shedinja é o melhor Pokémon. Mas eu vejo Pokémon como Charizard, Venusaur e outros e percebo que todos eles são especiais à sua maneira. Como você pode fazer isso? Quero dizer, como você pode treinar cada um dos seus Pokémon à sua maneira para torná-los todos especiais? Perguntou Steven. Cynthia não era a única que observava Axel. Steven também fazia o mesmo. Não sei por que você está fazendo essa pergunta. Não é nosso trabalho como treinadores dar a eles tudo o que eles querem para ajudá-los a realizar o sonho de se tornarem mais fortes? Posso ter favoritos entre meus Pokémons, mas isso não significa que não irei tratá-los todos igualmente. Então, você vai participar da Batalha das Marés agora? Perguntou Lance tentando mudar de assunto. Sim, estou. E está em minha estreia na Batalha de Maré. Não posso me dar ao luxo de cometer nenhum erro. Você precisa da nossa ajuda? Perguntou Lance. Isso é algo que eu tenho que fazer sozinho, para provar a mim mesmo e também à minha equipe que eles podem contar comigo. Então farei isso sozinho, disse Axel. Ele tinha feito muitos preparativos para isso. Mas tem uma coisa em que você pode me ajudar, disse Axel.
Oh, o que foi? Perguntou Lance claramente interessado. Normalmente Axel não pediria ajuda. Seu orgulho o impedia. Mas agora, ele estava pedindo ativamente por ajuda. Isso claramente interessou Lance. Quero montar uma escola. Escola? Que tipo de escola? Perguntou Cynthia, que também estava muito interessada. A maior escola do mundo inteiro. A escola dos monstros. É isso que eu quero criar, gritou Axel, rindo histericamente. Claro, ele tinha bebido demais, mas Lance, estando perto dele, percebeu que não era só álcool. Era outra coisa. É preciso saber que o conceito de escola não era tão popular neste mundo. Não era como no seu antigo mundo, onde havia educação obrigatória. Portanto, poucas pessoas, nem mesmo pessoas como Lance, Cynthia ou Steven, davam muita importância à escola. Eles também nunca haviam ingressado em uma. Somente suas famílias lhes proporcionaram todo o conhecimento que possuíam até então. Axel acreditava que já que a escola não era tão popular aqui e ele sabia da importância da escola e da educação, por que não popularizá-la? Os alunos ou treinadores treinados na escola poderiam se candidatar à sua equipe de mercenários ou se tornar pessoas capazes que poderiam apoiá-lo em momentos de necessidade. Ele pediu ajuda à família real, mas eles primeiro queriam ver seu desempenho na Batalha das Marés. Então, ele pensou em propor isso aos seus novos amigos. Lance, você sabe que eu tenho um talento especial para agarrar a oportunidade certa, certo? Perguntou Axel. Sim, acredito que sim. Você simplesmente tem sorte nessas coisas. Desde ser o sucessor do mestre Pokémon, todos esses restaurantes, sua rotina de treinamento, como você treina, e agora esse time de mercenários. Posso confirmar que você tem sorte e um talento para essas coisas, disse Lance com um sorriso irônico. De acordo com Lance, o cara claramente teve sorte em pelo menos uma das coisas que ele acabou de dizer. Ok, vocês podem pensar que eu tenho sorte, mas acredito que sei o valor das coisas que a maioria das pessoas desconhece. É por isso que estou à frente de todos vocês, disse Axel, e então se virou para Lance, Steven e Cynthia e disse. Estou te dizendo. Essa coisa de escola vai funcionar. Não sei porque o conceito de escola não é popular, mas experimentei o conceito de escola na cidade de Akone e os resultados são surpreendentes. Não estou dizendo que todos os alunos serão talentosos como nós, mas mesmo que alguns deles se mostrem bons, isso será um bônus para nós no futuro. Podemos ter novos talentos ao nosso lado, o que nos fará crescer e nos fortalecer. Axel havia fundado uma escola regular na cidade de Akone com a ajuda da família de Venu, e a escola estava indo muito bem. Fazia apenas alguns anos e o resultado tinha sido bom, e Axel nem sequer havia se envolvido pessoalmente naquela escola. Naquela época, Steven disse, Axel, não é que o conceito de escola não seja eficaz. Mas a razão pela qual o conceito de escola não é popular é porque as famílias de nível superior são muito gananciosas. Eles não querem distribuir todo o conhecimento para o público em geral. Eles querem guardá-lo para si mesmos. Alguns deles têm escolas particulares onde apenas suas famílias podem estudar. E pessoalmente concordo com eles. Não estou dizendo que ajudar os outros é ruim, mas doar tudo, desperdiçar tempo e recursos sem esperar nada mais é simplesmente estúpido. É aí que você se engana. Imagine só. Você está treinando pessoalmente um grupo de alunos geniais que não são de nenhuma família por 3 a 5 anos. Você está lá com eles. Você já está emocionalmente conectado com eles. Você realmente acha que não receberá nada? Então o que você acha que receberemos? Perguntou Steven. Daremos a eles opções de onde podem ir depois de estudar e todas as opções nos levarão. Depois de se formarem, eles podem ir para a equipe de exploração de Cynthia, ou podem se juntar à minha equipe de mercenários, ou podem se juntar à minha creche, ou podem se tornar funcionários da corporação Devon. Nossas empresas os selecionariam primeiro e também lhes dariam prioridade. Se lhes dermos de 3 a 5 opções, ensinando-os e falando sobre as opções por 3 a 5 anos, eles obviamente escolherão uma delas. Mas também precisamos ter uma boa formação e boas companhias para que gostem de nós. Eles também não são tolos. Então, basicamente, vamos treiná-los e manipulá-los para que façam parte de nós no futuro, disse Steven. Sim, era basicamente isso que eu queria dizer. Mesmo que eles se juntassem à Liga e à família real, a publicidade da escola ainda seria positiva. Somos a escola que produziu e treinou treinadores tão bons e a opinião pública sempre estará voltada para nós. Quando Axel falou daquele jeito, de repente fez muito sentido. Naquele momento, Cynthia disse. Axel, você está dizendo isso porque podemos ser extintos em 10 anos? Sim, esse é um dos motivos. Quero usar tudo o que puder para o futuro. Não sei o que enfrentarei no futuro, mas sei que não posso fazer isso sozinho. É por isso que eu também confio em você. Porque você é forte e pode me ajudar. Cynthia não disse nada. Se aceitassem a proposta, Cynthia e outros teriam que investir uma quantia enorme de dinheiro e recursos neste projeto. E isso não era algo que pudessem decidir sem discutir com suas famílias. Mas Lance não foi afetado por isso. Ok, vou investir neste projeto. Até Axel ficou chocado com a rapidez com que Lance concordou. Lance, você tem certeza? Se concordar com isso, terá que investir uma quantia enorme de dinheiro e recursos, e talvez não tenha autoridade para decidir tais coisas. Deixe isso comigo. Axel, desperdicei todas as minhas chances quando você falou sobre a creche ou sobre a equipe de mercenários. Eu sabia que você ia fazer isso, mas como hesitei, nunca tive a chance. Agora eu não vou cometer esse erro. Eu escolho acreditar em você. Apenas me diga o que você precisa para fazer dessa escola um sucesso e nós planejaremos isso, disse Lance. Lance fez um movimento poderoso e mudou completamente a dinâmica da conversa. Steven não conseguiu se conter e disse, espere aí. Lance, você tem certeza disso? Você nem tem tanto dinheiro assim. Sua família tem.
Tenho certeza de que minha família apoiaria essa decisão. Não diga que sua família não ouve você e seus instintos, disse Lance. Lance e Axel deram as mãos e concordaram com esse acordo. Espere um segundo. Eu também quero fazer parte disso. Capítulo 881. Essa era a voz de Cynthia. Cynthia sempre seguiu seus instintos e agora seus instintos gritavam para que ela aceitasse aquele acordo. Tem certeza, Cynthia? Lance confia em mim porque ele é meu amigo próximo. Mas por que você quer concordar com isso? Você nem sabe quanto precisa investir e nem sabe que tipo de benefícios poderá receber no futuro. Sim, confio nos meus instintos e quero fechar esse acordo. Agora, Steven era o único que restava. Ah, droga. Agora eu tenho que fazer isso também, suspirou Steven. Você não precisa fazer isso. Ninguém está te forçando, disse Axel. Eu sei disso, mas se eu não fizer isso e perder a chance, e se as coisas realmente correrem como você disse, então serei o maior idiota. Não quero ser o maior idiota aqui. Então, eu também concordo com esse acordo, disse Steven. Instantaneamente, Axel reuniu alguns aliados poderosos. Obter ajuda da família real não era uma má ideia, mas sempre haveria algumas condições. Eles poderiam pedir algo no futuro, e ele tinha que obedecer. Então, qual é o seu plano? Você tem o nosso apoio. O que pretende fazer com isso? Perguntou Steven. Primeiramente, precisamos de um bom professor. Um professor que não seja apenas bom na teoria dos pokémons, mas também prático em como treinar treinadores e pokémons. Como eu disse antes, a escola só aceita monstros. Portanto, não aceitamos novatos. Aceitamos apenas treinadores talentosos com muito potencial. Números não importam para mim. Podem haver apenas 4 ou 5 alunos por ano, mas eles devem ter um grande potencial. Mas será que esses alunos geniais realmente virão para a nossa escola? Quer dizer, nós nem a inauguramos e ela não será popular no começo, disse Lance. É por isso que recrutaremos pessoalmente esse tipo de aluno nos primeiros anos. Minhas condições são rigorosas. Os alunos só podem se inscrever na escola até os 15 anos. Se eles têm 14 anos, um de seus Pokémon deve ser um Pokémon de rank raro, e se eles têm 15 anos, um de seus Pokémon deve ser de nível elemental, disse Axel. Isso é uma loucura. Eu entendo as condições se fossem aplicadas a pessoas como nós, mas a pessoas comuns? Isso é simplesmente impossível, disse Steven. Ele não estava errado. É por isso que eu disse que pode haver apenas 4 a 5 alunos por ano, e que nós tomaremos pessoalmente a iniciativa de selecionar os alunos nos primeiros anos. Cynthia se virou para Axel e disse, você disse que precisávamos de um bom professor, certo? Sim. Qual deve ser a qualificação do referido professor? Perguntou Cynthia. Ele precisa ter pelo menos um Pokémon de nível rei. Como teremos poucos alunos, um professor é suficiente para os primeiros anos. Mas ele precisa ter talento para ensinar. Essa é a qualificação mais importante. Então, se você tiver alguém em mente, diga-me. Em relação aos alunos, podemos convidar alguém da nossa família também? Perguntou Lance. Sim, podemos. Quando o público perceber a eficácia da escola por meio deles, mais pessoas se interessarão. Mas primeiro precisamos de um professor. E o pátio da escola? Qual o tamanho ideal? Perguntou Cynthia. Ah, eu quero uma cidade inteira para a escola, mas não podemos fazer isso agora, não é? Primeiro, não temos tanto dinheiro e segundo, não temos alunos. Então vamos comprar um terreno grande antes, que deve ter um grande lago e ficar de frente para o mar de um lado. Prefiro que fique perto da cidade de Akone, porque quero conectar a escola à creche no futuro. Compraremos um terreno enorme e depois começaremos a desenvolver aos poucos. Agora, a questão é, do que precisamos para uma escola incrível? Perguntou Axel. Como o conceito da escola não era tão popular, nenhum deles sabia o que seria necessário para que uma boa escola funcionasse. Podemos precisar de campos de treinamento? Disse Lance, não muito certo. Bom, esse é um bom ponto. Dizendo isso, Axel anota num papel. Vamos lá. Não consigo fazer tudo isso sozinha. Me dê algumas ideias. Ao longo da noite eles tiveram várias ideias e algumas delas também eram muito interessantes. Axel estava feliz com o acordo. Sua visão para a escola era muito maior do que o que ele estava dizendo, mas ele não podia fazer tudo isso naquele momento. Precisava de tempo. No dia seguinte. Ah, Axel, 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 acorde. Acorde rápido, disse uma voz que o fez abrir os olhos pela manhã. Ainda não eram nem 5 da manhã. Ele abriu os olhos lentamente e ao ver o rosto animado de Agnes, sentiu que algo não estava certo. Então, ele se levantou da cama e perguntou, o que aconteceu? Está tudo bem? As notícias. Venha ver as notícias primeiro. Algo interessante aconteceu, disse Agnes e correu em direção à sala de estar. A sala de estar era conectada à cozinha e quando Axel lavou o rosto e desceu, descobriu que todos, incluindo Lance, Steven e Cynthia estavam lá assistindo TV. Alguns deles pareciam surpresos, outros preocupados. Ele não sabia o que estava acontecendo. Quando ele caiu, todos notaram ele. O que está acontecendo? Ele perguntou. Cynthia se levantou e lhe entregou o controle remoto, dizendo, veja você mesmo. Não sei se o mundo está acabando agora. A TV já estava ligada e passava um canal de notícias. Axel aumentou o volume para ouvir as notícias. O repórter que estava na cidade da Liga de Canto estava atrás do escritório da Liga e falando. Acabamos de ser informados de que uma grande reunião está acontecendo entre o mestre Pokémon, Samuel Carvalho, o líder da Liga, Romeu, e todas as 8 principais regiões e seus reis e rainhas. Não sabemos qual é a pauta da reunião, mas ela já está acontecendo há uma noite inteira. Saberemos em breve. Axel ficou surpreso com a notícia. O líder da Liga e professor Carvalho eram como rivais e não se davam bem. Mas eles estavam tendo uma reunião com os reis e rainhas das 8 principais regiões e ele não tinha ideia disso. Alguém de vocês sabe do que se trata? Perguntou Axel. Se você não sabe, como saberíamos?
Acredito que algo aconteceu de repente e eles se reuniram em cima da hora. Não sabemos qual é a pauta da reunião. Então teremos que esperar, disse Axel e sentou-se no sofá. Ele não tinha um bom pressentimento sobre isso. Não apenas Axel e sua família, mas o mundo inteiro estava grudado na TV assistindo ao noticiário. Foi um grande acontecimento quando o mestre Pokémon agiu. Mas desta vez não apenas ele, mas todos os principais líderes do mundo estavam tendo uma reunião secreta. Algo assim não acontecia há centenas de anos. Finalmente a reunião pareceu terminar e eles convocaram a coletiva de imprensa. Os repórteres dirigiram-se ao local designado para a coletiva de imprensa. Axel pôde ver que no palco havia 10 pessoas sentadas na cadeira. Eram o professor Carvalho, Romeu e os 8 reis das 8 principais regiões. Houve vários flashes de luz das câmeras e finalmente eles puderam fazer perguntas. Senhor, o senhor pode me dizer sobre o que foi essa reunião? Perguntou um dos repórteres. Sim, deveríamos proteger a paz do mundo, disse Romeu. Senhor, o senhor pode explicar melhor? Bem, como você deve ter ouvido, houve um aumento na frequência de batalhas de maré. Isso não é apenas uma coincidência. O mundo inteiro está enfrentando o mesmo problema. Temos trabalhado incansavelmente para descobrir o motivo disso. Até agora, não conseguimos descobrir o motivo exato do aumento das batalhas de maré, mas sabemos que precisamos estar preparados para isso. Então, a reunião foi sobre como podemos garantir a paz neste mundo. Romeu realmente merecia sua posição como líder da liga. Ele sabia como falar e como manipular o público com suas palavras. Então, quais são as soluções que vocês discutiram? Perguntou o repórter. Desta vez, quando Romeu estava pronto para responder novamente, professor Carvalho fez um gesto com a mão para parar e ele foi até o microfone para falar. Fizemos reformas na forma de tratar o treinador e os soldados, e na forma de treinar soldados e treinadores. É claro que essas são apenas sugestões fornecidas aos reis das regiões, e eles são responsáveis por implementá-las de acordo com suas escolhas. Também vamos nos concentrar em explorar ilhas e mares inexplorados. Sinto que há muitos segredos que nos foram escondidos há muito tempo e agora é hora de revelá-los e descobri-los. Por fim, a idade para os humanos começarem sua jornada começaria aos 11 anos, não aos 13. Por alguns segundos, houve silêncio porque nenhum dos repórteres ou pessoas que estavam assistindo ao noticiário conseguiram compreendê-lo. Então houve um caos instantâneo. A todos eles foram feitas várias perguntas. Algumas foram respondidas e outras ignoradas. Mas o povo ainda não conseguia acreditar que algo tão severo tivesse sido anunciado. Múltiplas perguntas e dúvidas surgiram, mas com a autoridade de alguém como o professor Carvalho e Romeu, eles não podiam fazer nada para mudar a situação. Mas um repórter corajoso fez uma pergunta que todos queriam fazer. Senhor, a cerimônia de início de 13 anos já é considerada muito precoce, mas agora que o senhor a está reduzindo para 11, não é muito cruel? Muitos jovens treinadores morrem antes de receberem seu segundo Pokémon porque a floresta e a vida selvagem são muito perigosas. Reduzir a idade para 11 anos pode ser contraproducente. Essa decisão se baseia no aumento das batalhas de maré? Há algo grande acontecendo no futuro que você não está nos contando? A razão pela qual os jovens treinadores morrem é porque não estão preparados para o mundo. É por isso que reformas foram sugeridas aos reis das regiões para proteção e treinamento adequados. E o motivo disso? Sim, é por causa da Batalha da Maré. No momento, podemos lidar com isso, mas se as coisas continuarem assim, não teremos treinadores e soldados suficientes para travar a Batalha da Maré. Portanto, precisaremos de mais treinadores no futuro. O mundo está ficando mais perigoso do que nunca. Não estou aqui para dizer isso, mas também para avisá-los para se prepararem. Preparem-se para o futuro, porque de agora em diante não serão flores e arco-íris, disse professor Carvalho. Professor Carvalho sempre foi direto, mas talvez essa abordagem direta fosse necessária. Eles não podiam esconder essas coisas das pessoas comuns agora. Essas pessoas tinham o direito de saber que o mundo estava se tornando perigoso e precisavam estar preparadas para isso. Capítulo 882. Eu não sabia que a idade dos treinadores que deveriam começar sua jornada poderia ser alterada. Achei que já estava definida, comentou Axel. Não é fixo. Na verdade, a idade mudou milhares de anos após o fim da Era Antiga. Acreditava-se que durante a Era Antiga, a idade era inferior a 10 anos. Mas depois que a paz foi alcançada, a idade foi aumentada para 13 anos. As pessoas começariam a entrar em pânico agora, disse Steven. Mas isso tinha que ser feito. As pessoas comuns também deveriam levar isso a sério. Estamos fazendo tudo ao nosso alcance para salvar o mundo, e eles não fazem nada, disse Lance. Sim, mas eles não sabiam muito, diferentemente de nós. Axel olhou para Agnes que parecia muito feliz. Por que você está tão feliz? Perguntou Axel. Irmão, vou fazer 11 anos em 3 meses. Finalmente posso me tornar uma treinadora certificada, disse Agnes. Ele nunca tinha pensado nisso. Seu plano para a irmã era simples. Ela ainda tinha 2 anos para se tornar treinadora oficial. Então, nesses 2 anos, ela frequentaria a creche e cuidaria dela. Nesses 2 anos, ela passará a amar a creche e esquecerá de ser treinadora. Mas como ele poderia saber que as regras seriam alteradas tão repentinamente? Pessoal, precisamos começar o projeto da escola o mais rápido possível, disse Axel. Haha, você só quer que sua irmã faça parte disso, provocou Lance. Esse não é o único motivo. Como a idade mudou de 13 para 11 anos, haveria muitas mudanças. Novas escolas também podem estar abrindo. Não podemos ficar para trás. O que você precisa? A primeira coisa que preciso de vocês é um professor. Eu cuido da compra do terreno e da escolha do local, disse Axel. Talvez eu tenha alguém que seja perfeito para o trabalho, mas ele é um pouco diferente dos professores normais, disse Steven. Só o traga aqui comigo. Vou ter que entrar numa batalha de maré muito em breve. Quero entrevistar o professor antes disso.
Se tiver alguma outra sugestão, me avise. Em relação ao problema do professor, Axel também perguntou a outras pessoas, como Angela da família Venu, e outros sobre isso. Eles também lhe deram algumas recomendações e muito em breve Axel tinha 5 recomendações de professores que chegariam em 2 dias. Tring, 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 tring. Senhor, nossa próxima batalha de maré foi decidida. A família real nos enviou uma carta sobre isso, disse Hector por telefone. Ah, isso é bom. É injusto como da última vez que a Liga fez conosco? Perguntou Axel. Não, senhor. Elas são muito bonitas. Quando a Batalha das Marés vai começar? Depois de um mês, provavelmente mais ou menos 7 dias. Não temos muito tempo para nos preparar. Diga a todos os nossos membros para irem até lá. Os comandantes também partirão amanhã e então vocês montarão armadilhas preliminares e conversarão com o povo sobre a Batalha da Maré. Qual é o lugar que vamos defender? O lugar é muito famoso. É a cidade de Lavender. Mas não somos os únicos a defender. Vamos proteger apenas um lado e podemos escolher o lado. Mas há algumas complicações com a cidade, disse Hector. Sim, eu sei da complicação. Não se preocupe. Estarei aí em uma semana. Basta preparar a equipe e quando eu chegar, precisarei de um relatório completo da cidade, disse Axel. Vendo o rosto sério de Axel, Lance perguntou o que aconteceu e Axel contou a ele sobre a nova missão de Batalha da Maré. A cidade de Lavender é coberta por 3 lados por terra e um lado pelo mar. É uma cidade pequena, mas acredita-se que seja o maior cemitério da região de Canto. Este cemitério pode ser um problema. Não posso afirmar com certeza porque não foi confirmado, mas os moradores locais dizem que há muitos Pokémon do tipo fantasma e fantasmas literais vagando pela cidade. Disse Lance. Axel também disse, uma batalha de maré os tornaria irritantes, e isso pode não ser bom para as batalhas de maré. É só um boato, porque a última batalha de maré que eles enfrentaram foi há centenas de anos. Você precisa ter cuidado. Sim, farei isso. Mesmo que Axel não tivesse nem 20 anos, ele estava ocupado o tempo todo. No momento ele precisava entrevistar os 5 professores em potencial e selecionar um deles. Ele também estava ocupado com Noah na escolha do terreno para a escola. Axel acreditava que um dia a escola poderia ser um dos pilares da humanidade. Por isso, ele queria um terreno grande o suficiente para construir uma cidade. A maior parte do lugar perto da cidade de Acone já havia sido comprada por nós para ser usada como creche e outras coisas. Se você quiser montar uma escola, pode comprar este e este terreno. Ambos ficam perto da cidade de Acone. No momento, Axel e Noah estão com um corretor imobiliário. Este corretor era famoso nesta parte do mundo. Eles tinham conexões em todos os lugares. Não é um lugar lindo? A floresta é bem grande e pode até virar uma cidade movimentada no futuro. É muito grande e como você bem entende, um lado da terra é coberto pelo mar. Se tiver algo que te agrade, me diga. O lugar era perfeito. Era, na verdade, uma parte da floresta conectada à cidade de Acone. A terra era muito grande e era tudo o que ele precisava. Mesmo assim, ele não estava totalmente satisfeito. Ele queria que aquela terra fosse um tesouro repleto de recursos que facilitasse o treinamento e a ascensão dos Pokémon. Mas ele sabia que tal coisa não seria possível se quisesse que a escola ficasse perto da cidade de Acone. Havia uma razão para ele querer que a creche e a escola ficassem perto da cidade. Ele estava, na verdade, pensando no futuro. No futuro, ele pode não ser capaz de proteger a cidade de Acone o tempo todo. Se a escola e a creche prosperarem, elas ajudarão a cidade de Acone de várias maneiras. Ok, vamos ficar com este lugar. Mas qual é o nome deste lugar? Perguntou Axel. O lugar não tem nome, senhor. O senhor pode nomeá-lo você mesmo, disse o verdadeiro agente com um brilho nos olhos. Era um terreno enorme e o custo do terreno era de 2 trilhões de Pokédólares. O agente ia ganhar uma comissão alta com isso. O tamanho do terreno também era impressionante. É claro que o terreno consistia principalmente de floresta e como a floresta era bastante perigosa, o preço poderia ser reduzido ainda mais para 1,5 trilhão de Pokédólares, mas Axel tinha outra oferta. Pagarei os 2 trilhões de dólares, mas não pagarei impostos nem nada. Esta terra pertencerá somente a mim e nenhum ser humano poderá entrar aqui. Essa é a minha condição, disse Axel. Axel sabia que mesmo que ele comprasse a terra, o governo poderia vir aqui para cobrar impostos ou para monitorar o local. Axel não queria isso. Ele queria privacidade. Senhor, não creio que isso seja possível. Ah, qual é? Experimente. Eu sou o primeiro cavaleiro da região de Canto. Devo ter pelo menos alguns privilégios, certo? Perguntou Axel. O corretor de imóveis hesitou no início. Depois começou a ligar para várias pessoas e finalmente abriu um sorriso no rosto. Senhor, conversei com os superiores, isso pode ser arranjado. Ótimo, e pelo 0,5 trilhão de dólares que estou te dando, quero um grande lago no centro desta terra. O quê? Você achou que eu daria 0,5 trilhão de Pokédólares de graça? Não, você vai ter que trabalhar para conseguir. Então, deixa eu ver se entendi. Cada um de nós lhe deu 1 trilhão de Pokédólares e você comprou a maior terra, que incluía principalmente terras onde Pokémon selvagens vivem por 2 trilhões de Pokédólares. Qual o tamanho da terra? São 30 mil quilômetros quadrados. Mesmo que o lugar seja grande, isso não significa que você possa gastar mais da metade do dinheiro que arrecadamos só em terras. Axel, precisamos fazer muitas coisas. Temos que limpar aquele lugar por segurança. Precisamos construir vários prédios para a escola. Precisamos de um campo de treinamento, e você sabe como esses campos são caros. Também precisamos ter algum dinheiro de reserva e comprar muitos recursos para usar com nossos alunos.
Lance começou a listar todas as coisas que precisavam comprar. Lance, é por isso que você sempre tem deficiências em certas coisas. Não pense nisso agora, disse Axel. Mas Axel, Lance está certo. Não estou dizendo que foi uma compra ruim, mas se eu tiver que desembolsar mais dinheiro, minha família também vai me fazer perguntas, disse Steven. $1 trilhão não era pouco, mesmo para uma das pessoas mais ricas como Steven. Ele teve que dar explicações sobre isso. Mas não precisaremos de mais dinheiro agora. Podemos precisar de alguns recursos, como pedras de evolução ou itens de aprimoramento para os alunos, mas isso é tudo. Por que você acha que os alunos receberiam tudo isso de graça? Eles não vão conseguir isso de graça? Claro que não. Eles teriam que trabalhar ou fazer alguma coisa. É claro que coisas como aluguel teriam grandes descontos para eles, mas outras coisas como tons de evolução, itens de aprimoramento e até mesmo algumas aulas avançadas seriam cobradas por nós. Cobraremos em nossa própria moeda. Assim, não haverá fraude de terceiros. Axel, preciso te contar. Você pesquisou muito sobre isso. Haha, venho pensando nisso há muito tempo. E não precisamos construir todos os prédios ou campos de treinamento agora. Nos primeiros anos, o número de alunos será muito baixo. Então, eles podem treinar aqui no meu campo de treinamento. As despesas também não serão tão altas. Então, não se preocupe com isso. Nenhum deles sabia o que se passava em sua mente, mas confiavam nele. Quando esses professores chegarão? Perguntou Axel. 3 deles virão amanhã e o resto estará aqui depois de amanhã, disse Steven. Isso é bom. Veremos pessoalmente o quão bons eles são no ensino. Agora, como a idade para a cerimônia mudou de 13 para 11 anos, nossos requisitos também mudarão. Somente treinadores com até 14 anos serão admitidos. Se tiverem 12 anos, devem ter um Pokémon de rank raro. Se tiverem 13 anos, devem ter um Pokémon de nível elemental. E se tiverem 14 anos, devem ter um Pokémon de nível pseudo-rei. Capítulo 883. A condição para o posto de pseudo-rei não é um pouco severa demais? Perguntou Lance. Ele sabia que nem ele tinha um Pokémon de nível pseudo-rei quando tinha 14 anos. Não, não será. Esta não será uma escola comum. Será a escola onde formaremos gênios. É claro que nossa educação e nosso ambiente também devem ser de primeira classe para isso. Os tempos estão mudando. Se os treinadores começaram sua jornada aos 11 anos, não é difícil para eles treinar um Pokémon até o nível pseudo-rei em 3 anos. Basta olhar para minha irmã. Ela já tem um Pokémon tipo dragão de nível raro. Se ela os estivesse treinando seriamente, eles estariam pelo menos no nível elemental. Então, não subestimem as novas gerações e o maior número de alunos que podemos receber em um ano pode não passar de 30. Então, não se preocupem com a dificuldade. No dia seguinte, esses 3 professores vieram dar uma entrevista. Axel convidou não só Lance, Steven e Cynthia, mas também Noah e Aaron. Ele queria ouvir o conselho deles. O primeiro suposto professor veio e sentou-se na cadeira. Então, seu nome é Globe. Você tem alguma experiência em ensino? Perguntou Cynthia. Olhando para gênios poderosos como Cynthia, Steven, Lance e Axel, o homem ficou um pouco nervoso. O homem tinha cerca de 30 anos. Senhor, eu já conheci algumas crianças da minha aldeia. Não tenho experiência profissional, mas devo acrescentar que adoro ensinar as novas gerações. Axel não achou isso estranho. O conceito de escola não era tão popular neste mundo. Então, quais são suas especialidades? Você sabe como nutrir Pokémons com vitaminas e leite momo para acelerar o crescimento deles? Perguntou Steven. O homem começou a explicar como cuidar dos Pokémon. Na verdade, o homem não era apenas um criador avançado, mas também um pesquisador Pokémon. Ele tinha um Pokémon de nível 2 e um vasto conhecimento sobre o mundo Pokémon. As perguntas foram feitas sobre a biologia dos Pokémon e também como ele treinaria os alunos no treinamento de Pokémon. Axel percebeu que ele poderia ter algum bom conhecimento da biologia dos Pokémons, mas não sabia como ensinar os alunos a treinar Pokémons. E quanto ao treinamento da aura e das habilidades psíquicas do próprio treinador, ele não tinha conhecimento algum. A próxima pessoa parecia ser muito boa em treinar Pokémon. Seu nome era Kevin. Ele não era apenas um treinador que havia alcançado o estágio de Elite 4 nas batalhas da liga, mas também era um criador avançado. Outra pessoa também veio e estava um pouco pior que a anterior, então eles a descartaram. A entrevista durou um dia inteiro e eles foram orientados a descansar. O resultado sairia em poucos dias. Depois de 2 dias, precisamos selecionar Globe. Ele pode dar aos nossos alunos uma base sólida sobre como criar um Pokémon, disse Lance. Mas a especialidade de Kevin é igualmente importante. Ele pode ensinar nossos alunos a treinar Pokémons. E a Olivia? Ela é bem versada em técnicas de aura e psíquicas e também sabe esgrima. Ela também é muito boa em treinar alunos com diferentes armas. Acho que deveríamos selecioná-la, recomendou Cynthia. Por que não selecionamos todos os 3? Sugeriu Axel. Mas planejamos selecionar apenas um desses 5. Acho que não temos condições de comprar todos eles. Não vamos pagá-los, mas prometemos que eles se associarão a nós no futuro e que obterão os lucros disso no futuro. O que precisamos é de uma base sólida. E uma base sólida só pode ser construída com professores fortes. Todos eles têm pelo menos um Pokémon de nível rei. Kevin tem até um Pokémon de nível pseudo-campeão. Eles precisam ser respeitados como líderes pelos nossos alunos. Todos eles têm boas qualidades de liderança e, de qualquer forma, precisamos de vários professores no futuro. Então, por que não fazer isso agora? Perguntou Axel. Finalmente o grupo concordou. Globe, Kevin e Olivia. Globe, para a biologia dos Pokémon, sua natureza e como dar-lhes uma base sólida, incluindo, entre outros, a cura de Pokémon e pesquisa sobre Pokémon e seus movimentos. Kevin, para treinar alunos sobre como treinar Pokémons, como avaliar sua natureza e quais Pokémons são bons em qual direção. Também para treiná-los em batalhas de maré, formações, batalhas individuais e muito mais.
Olivia para treinamento de aura e psíquico. Também em treinamento com espadas e armas em geral. Também para treinar a si mesmo e fortalecer o corpo humano. Estas são as funções e responsabilidades dos 3 selecionados. Agora, não pensem que não serão selecionados no futuro. Se a perspectiva de ingressar na escola surgir, e eu sei que surgirá, vocês terão outra chance, anunciou Axel. Dos 5, apenas 3 foram selecionados. Os outros 2 se sentiram mal, mas não havia nada que pudessem fazer. Nenhum deles estava ali por dinheiro. Sabiam que de qualquer forma não ganhariam muito com Axel e a equipe. Estavam ali porque esta escola era financiada por treinadores geniais como Axel, Lance, Steven e Cynthia. Todos eles perceberam que a escola tinha potencial. Agora, já que vocês 3 foram selecionados, vamos ver como vamos ensinar os alunos, disse Axel. Vamos marcar uma reunião para isso e você cuidará do resto com Lance monitorando você no futuro, continuou Axel novamente. Eles precisariam de alguém para monitorar o progresso da escola e Axel não conseguiria fazer isso sozinho. Ele tinha que procurar sua equipe de mercenários. Também tinha creche e muitas outras responsabilidades. Então, Lance disse para assumir a responsabilidade pela escola. Na verdade, Steven era mais apto para a função, mas Axel sabia que a escola tinha mais potencial depois do time de mercenários. Então, ele queria colocar alguém em quem confiasse e Lance era essa pessoa. Os 3 professores, Axel e seu grupo, e Noah sentaram-se na sala de reuniões para discutir o plano preliminar dos cursos para os alunos. Várias ideias foram lançadas e Axel teve que selecionar a mais desejável. Na minha opinião, o aluno deve poder escolher uma das 2 opções, ser criador ou pesquisador, ou se tornar treinador. Se quiserem seguir a carreira científica, tem a opção de se tornar criadores ou pesquisadores. Essa é a única opção que podemos oferecer agora. Se eles quiserem seguir a rota de treinadores, eles podem ser especialistas em batalhas de maré ou podem ser treinadores que podem desafiar ginásios e se tornar mestres Pokémon. Mas isso não significa que um possa ignorar o conhecimento do outro. Nesta escola, treinaremos monstros. Portanto, eles devem ter o básico de todos eles. A coisa mais importante e obrigatória na qual o aluno deve se concentrar é seu próprio corpo. Vocês devem ter ouvido as notícias e sabem que os tempos de guerra estão próximos. Precisamos de pessoas que possam defender nossas terras, mas também precisamos de pessoas que possam inventar novos métodos, descobrir e pesquisar métodos antigos e tratar nossas feridas quando necessário, disse Axel. Eles conversaram sobre várias coisas e uma delas foi sobre missões. As missões fornecidas pela Liga e pela região seriam fundamentais para sua ascensão. A escola teria duração de 5 anos. A partir do 3º ano, eles realizarão missões nesses locais, e a partir do 5º ano, poderão escolher a direção que desejam seguir. Quando terminam a escola, devem pagar uma certa quantia à escola como compensação. Não queremos que as finanças acabem. 5 anos era muito tempo para qualquer um aprender e dominar qualquer coisa. Axel queria aumentar o número desses anos, mas agora não era o momento certo para isso. Ok, este é o plano preliminar de como começar. Não temos livros agora, mas planejamos isso para os próximos anos. Agora precisamos de infraestrutura. Já compramos o terreno e vamos construir algumas coisas básicas, que ficarão prontas em 2 a 3 meses. Meu tio vai cuidar disso. Por fim, precisamos de estudantes. Minha irmã será a primeira aluna porque ela tem uma patente rara, Dragonite. Se você tiver alguém em mente, pode sugerir, desde que cumpra os requisitos básicos. O número total de alunos não deve exceder 10 neste primeiro ano. Axel deu a eles o plano detalhado e também passou a responsabilidade para Lance cuidar deles. Tudo estava pronto e agora era a hora de Axel seguir em direção à cidade de Lavander. Ele reservou o voo para lá. Irmão, vou sentir muita falta de você, disse Agnes, dando-lhe um abraço. Eles estavam no aeroporto agora mesmo. Não se preocupe, nos encontraremos em breve. Concentre-se apenas na escola e nas aulas. Elas abrirão em breve. Há muitas coisas que você não sabe. Certifique-se de estudar e fazer muitos amigos, disse Axel. Axel se despediu e foi para o avião. Ele não havia comprado um avião particular e aquele era um voo comercial. Axel já era bastante famoso. Ele tentou esconder o rosto o máximo possível. Ele obviamente tentou reservar a primeira classe ou a classe executiva, mas elas já estavam lotadas. Então, ele teve que reservar uma passagem na classe econômica premium. O lugar era bem espaçoso para um voo de 2 dias. Embora fosse uma passagem de classe econômica premium, como a distância entre as cidades normalmente é maior que um dia de voo, Axel recebeu uma cama ou mesa de jantar, e um lugar para esticar as pernas. Do outro lado, ele podia ver uma linda garota, mais ou menos da sua idade, sentada assistindo a nova função de TV do avião. Axel tentou se esconder, mas a garota o reconheceu rapidamente. Eles estavam sentados um de cada lado. Axel esperava que a garota ficasse encantada depois de vê-lo, mas a reação da garota foi bem o oposto. Você é Axel Blaze, certo? O infame treinador e sucessor de Samuel Carvalho? Perguntou a garota. Sim, e você não parece surpreso em me ver. Isso é novidade, disse Axel e estendeu a mão para um aperto de mão. Sim, mesmo você sendo bastante famoso e um treinador poderoso, não vou me beneficiar de você de qualquer maneira. Então, por que eu deveria ficar feliz em conhecê-lo? A propósito, meu nome é Emma, e apertou sua mão. Meu nome é Axel, como você já sabe. Ser famoso não combina com você, comentou Emma. Por quê? Porque você parecia exausto. Como se tivesse trabalhado por mais de uma semana sem dormir. Tenho pena de pessoas como você, que precisam trabalhar tanto para manter seu status.
Por outro lado, minha vida é mais tranquila e feliz do que a sua. Essa garota tinha um talento especial para dizer essas coisas. Era como se ela não tivesse medo de nada. Ela estava apenas falando o que pensava, sem nenhum filtro, e pela primeira vez, Axel reparou em seu rosto. Ela tinha cabelos castanhos cacheados na parte inferior. Seus cabelos eram longos, chegando aos ombros, e seu rosto era claro, com olhos, nariz, orelhas e boca em todos os lugares certos. Como se não houvesse nenhuma deficiência em seu rosto. O rosto dela não era muito bonito, mas era perfeito de certa forma. Como se não houvesse nenhum erro na estrutura facial. Capítulo 884. Por que você está indo para a cidade de Lavander? Perguntou Axel. Bem, ouvi dizer que o lugar é uma cidade gigante e caçada. Eu só quero explorar. Estou só curtindo as férias, disse Emma. Axel não consegue acreditar porque uma garota pensaria em passar férias em uma cidade mal assombrada. Claro, a cidade não era mal assombrada. Apenas a torre era mal assombrada, mas ela era o maior edifício da cidade. Por isso muitos turistas vinham aqui para ver a torre, o que tornava a cidade famosa. Mas a cidade de Lavander enfrentaria uma batalha de maré dentro de um mês. O público não sabia disso. O prefeito da cidade ou de qualquer cidade tentaria esconder isso o máximo possível. Ao começar a conversar com ela, descobriu que ela era uma criadora avançada. Ficou surpreso ao saber o quão talentosa ela realmente era. Ela também tinha um Pokémon de nível pseudo-rei e era conhecida como um gênio no mundo dos criadores. Tenho bastante interesse em Pokémon do tipo fantasma. A maioria deles nasce de vingança, ou formação, ou espírito ou vingança de sua vida anterior. Acredito que deveríamos explorar essa parte dos Pokémon do tipo fantasma. Deve haver muitas coisas que talvez não saibamos. E cidade de Lavander é a melhor cidade para isso. A cidade de Lavander tinha quase todos os Pokémon do tipo fantasma. Tinha uma torre enorme, que também era um grande cemitério. Axel também queria ver essa torre. O voo de 2 dias partiu e Axel se divertiu muito conversando com Emma. Eles trocaram números de telefone ao saírem do aeroporto e então Emma seguiu seu próprio caminho. Axel ligou para Hector para buscá-lo. Senhor, o voo foi bom? Perguntou Hector. Sim, o voo foi tranquilo. Você sabe como eu odeio esses voos. Quando vamos falar com o prefeito? Todos eles já vieram para a cidade? Sim, todos os membros, incluindo todos os comandantes, chegaram. Estamos apenas aguardando suas ordens. Ótimo, você armou armadilhas como eu disse? Perguntou Axel. Sim, esse é o problema. Conversamos com o prefeito, e ele não concorda em instalar essas armadilhas, disse Hector. Axel virou-se para Hector com uma expressão séria. Uma das coisas que tornavam sua equipe de mercenários única e eficiente eram suas armadilhas. A maioria delas eram armadilhas terrestres, como minas terrestres, armadilhas para ursos e outras, e Mark, da família Venu, inventou algumas armadilhas aéreas. Elas eram válidas apenas uma vez e não matavam muitos Pokémon, mas permitiam que os membros estivessem prontos e preparados para lutar na Batalha da Maré. Isso foi muito importante. Imagine centenas de Pokémons correndo em sua direção. Você tem seus próprios Pokémons, mas a investida de centenas ou até milhares de Pokémon selvagens te deixaria furioso. Mas se as armadilhas fossem instaladas, os Pokémon selvagens da linha de frente ficariam presos. Além disso, as armadilhas poderiam até matar os Pokémons. Isso daria aos membros o fôlego necessário para iniciar seus ataques. Essa também era a principal razão pela qual a taxa de mortalidade sob o comando de Axel era menor. A maioria das mortes acontecia no primeiro confronto, e se perdessem a primeira classe, o moral baixo, o medo e tudo mais se seguiriam. E agora Hector estava dizendo que o prefeito não estava concordando com esse acordo. Por que você não me contou sobre isso antes? Senhor, quando soube disso, decidi lhe contar, mas o senhor estava no avião e seu telefone estava desligado, explicou Hector. Axel ainda estava bravo com Hector pela demora. Eles tinham apenas cerca de 25 dias, o que não era muito tempo para os preparativos da Batalha de Maré. Axel havia dito a Hector para escolher um lado que eles defenderiam e começar a preparar as armadilhas. Eles tinham números suficientes para defender um lado agora. 100.000 membros foram suficientes para defender uma direção de uma cidade pequena como cidade de Lavander. Ok, chame todos os comandantes e marque uma reunião. Além disso, me dê um telefone para ligar para o príncipe Kimar. Vou comer alguma coisa e então estarei pronto para o planejamento. Além disso, marque uma reunião com o prefeito e diga a ele que precisa ser feita hoje, disse Axel. O treinamento de 3 meses não foi em vão. É claro que se Axel estivesse lá pessoalmente, o resultado teria sido melhor, mas ele não podia reclamar. O capitão e os comandantes assumiram a responsabilidade e treinaram seus membros da melhor maneira possível. Uma conquista notável foi que os novos e antigos membros encontraram um equilíbrio, e agora não há mais brigas entre eles. Este foi um marco muito importante. Agora Axel não precisava mais se preocupar com eles brigando entre si nas batalhas de maré. O nível dos membros também aumentou. Alguns de seus Pokémon também alcançaram o nível de rei. Todos eles foram treinados compulsoriamente em técnicas de aura e psíquicas, e havia diferentes estratégias de equipe. Axel e sua equipe estavam mais do que prontos para a Batalha da Maré que se aproximava. O local onde estavam hospedados não ficava longe. Hector havia escolhido a Fronteira Sul, e sua equipe estava estacionada no acampamento da Fronteira Sul. Quando Axel chegou, todos se levantaram e o cumprimentaram. Axel olhou para os 100.000 membros e todos aguardavam seu comando. Por um momento sentiu-se orgulhoso de comandar tantos membros. Ele queria que a equipe tratasse os outros como parte da própria família. Esse era o lema original de Fairy Tail. Mas ele também sabia que essa era a realidade, e que tal coisa não era possível. Pelo menos não ainda. Mas eles estão mais próximos do que antes. Um passo de cada vez. Não havia palco, mas um prédio alto. Axel foi até a sacada do prédio, e todos os membros estavam no chão.
Para alguns, pode ser a primeira vez em batalhas de maré. Alguns de vocês podem estar trabalhando comigo pela primeira vez, e alguns de vocês já trabalham comigo há muitos anos. Dou as boas-vindas a todos vocês para a primeira batalha de maré oficial de Fairy Tail, disse Axel. Sua voz foi aprimorada com a ajuda de uma aura. O nome Fairy Tail tem um significado especial para mim. Eu queria criar uma guilda, um lugar onde todos se tratassem com amor como uma família. Sei que esse sonho é quase impossível de realizar, mas sei que chegaremos lá. Minha primeira ordem como líder da equipe de mercenários é confiar em mim e seguir todos os meus comandos nesta batalha de maré. Mesmo que achem que estou agindo como um idiota, sigam minhas ordens e acreditem em mim. Não quero que nenhum de vocês morra nesta batalha de maré. Temos 25 dias para nos preparar para a batalha da maré. Eu, junto com o seu comandante, conversaremos com o prefeito e nos prepararemos para a batalha da maré. Vocês têm 2 dias para aproveitar a cidade e depois voltaremos ao trabalho. Excelente trabalho em treinamento durante 3 meses. Eu te encontrarei no campo de batalha. Dito isso, ele entrou em casa. Queria dizer algumas frases de encerramento legais, mas não conseguiu. A multidão gritava seu nome atrás. Hector, você conectou a ligação com o príncipe Kimar? Perguntou Axel. Sim, senhor. Ele estará pronto para ligar novamente em 15 minutos. Que bom ouvir isso. Primeiro, quero saber o que enfrentaremos. Você pesquisou a história da floresta conectada à cidade Lavender? E as batalhas de maré enfrentadas pela cidade no passado? Todos os comandantes, incluindo a Shemitah e Dory, estavam na sala de reuniões. Senhor, desde que os registros foram mantidos, a cidade foi atacada 2 vezes. Escolhemos o lado sul, o lado mais perigoso, e nos disseram para escolher o lado mais perigoso. A maioria dos Pokémon que enfrentaremos são do tipo fantasma. Mas esta cidade é especial, pois se a Batalha da Maré continuasse e lutássemos contra os Pokémon selvagens do tipo fantasma por um longo tempo, haveria uma boa chance de que o fantasma na torre se espalhasse, perturbando a paz da cidade. Portanto, os soldados na direção central também desempenharão um papel vital nisso, disse a Shemitah. Eles conversaram sobre a Batalha das Marés por algum tempo e finalmente Hector disse, Senhor, o telefone está conectado. Agora pode falar com o príncipe Kimar. Axel assentiu e pegou o telefone. Olá, príncipe Kimar. Como é a vida de um príncipe real hoje em dia? Haha, sem reclamações. Ouvi dizer que você conseguiu seu primeiro local para a Batalha das Marés. Como vai? Precisa de ajuda? Sim, mas bastaria uma palavra sua. Esta missão de batalha de maré que me foi confiada, tenho algo para resolver com você. Tenho um jeito próprio de fazer as coisas, e o prefeito não está cooperando comigo. Não posso explorar todo o meu potencial assim. Então gostaria que você me desse total autoridade nessa batalha de maré, disse Axel. Axel, você é o primeiro cavaleiro. Você tem muita autoridade e poder porque trabalha em nome da família real. Então, sim, você pode se sobrepor à autoridade do prefeito e fazer qualquer coisa. Mas com autoridade também vem responsabilidade. Espero que você entenda isso. Sim, entendi. Obrigado pela ajuda, disse Axel. A sala de reuniões? Sujan, quanto tempo levaria para o grande Axel Blaze entrar aqui? Perguntou o prefeito sarcasticamente. Senhor, o senhor Axel chegou aqui há apenas 3 horas. Então, ele deve chegar em breve. Algumas pessoas nunca dão valor ao tempo dos outros. Sinto muito por isso, senhor prefeito, disse um homem de cabelos castanhos e olhos pretos. Ele se chamava Gary e era o comandante dos lados norte, leste e oeste. Ele era da Liga. Os soldados dos lados norte, leste e oeste eram da Liga. Os próprios soldados da cidade protegiam o local central. Finalmente, eles ouviram uma batida na porta e ela foi aberta. Axel finalmente chegou com Hector e Krishna e disse, desculpem-nos se chegamos atrasados, mas tínhamos muitas coisas para resolver. Ao dizer isso, todos se sentaram em suas respectivas cadeiras. Permitam-me primeiro apresentar-me e apresentar os outros. Sou o prefeito da cidade e meu nome é Gaurav. A que está ao meu lado é Sujan. Ela comandará o lado leste. Voile comandará o lado norte e Guru comandará o lado oeste. Gary é o líder desses 3, e todos são da Liga. Enquanto isso, Royce cuidará da região central. Como todos sabem, este é o Sr. Axel Blaze, e estes são o Sr. Hector e o Sr. Krishna. Estamos aqui para discutir a Batalha das Marés que acontecerá em um mês. Fim do volume 6. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.